Bom dia! Muito bom dia para todo mundo. Quero ver aqui, ó. Quem da família vai chegar aqui neste momento? Gente, que saudade, né, da gente papear e hoje o papo é muito importante. A Deilane foi a primeira aqui da família a chegar. Bom dia, meu amor. Nossa, tá longe um pouquinho hoje o telefone, não tô vendo direito. Mas chegando aqui, essa família linda, maravilhosa. Bom dia, gente! Hoje a gente vai conversar sobre algo muito, mas muito importante, que é o que assusta muita gente, né? Quando ela começa. A Carlinha chegou, já vou convidar a Carlinha para a gente acelerar essa conversa. Deixa eu chamar aqui a Carlinha. Hoje eu estou aqui num lugar diferente, estou sentada aqui na mesa da sala. Aí o telefone tá mais distante aqui de mim. Mas bora lá. Convidar a Carlota. Aqui nessa sala maravilhosa para a gente conversar sobre os obstáculos iniciais. Não é sobre a estratégia carnívora, não. Por quê? Qualquer mudança que a gente faz na vida, né, uma mudança alimentar, ela requer, sabe, sintomas, desconfortos. Foi assim quando eu fiz qualquer coisa na minha Tá me vida? vendo, Mimi? Não, Eu também não tô te vendo. Eu eu te vi quero. na hora que saco esse Instagram. Gente, o Instagram Gente, tá complicado. bora lá E agora? ou bora abrir de novo? Você que sabe, Mimi? Você que sabe. A gente não tá Gente, se vendo. Que loucura, é gente, que tão loucura isso. ruim quando a gente não se vê, né? Para ter o feeling da troca. Mas bora lá Aham, então. Às vezes faz medo até não conseguir nem juntar sim. depois. Mas eu já vi você maravilhosa, de branco, De batom pijama, rosa. de pijama. Tá Presente da lindo, tá minha lindo. filha. Eu tô adorando, né? Clarinho, assim, ele é meio amarelinho, assim, bem suavezinho, né? Parece branco, mas ele é um tom bem clarinho, um amarelinho bem suave. Oi, gente! Oi, gente! Ai, gente, o assunto de hoje é incrível. Por quê? Porque vocês já sabem, né, que eu e Carla somos assim grudentas. A gente se fala o dia inteiro, todos os dias da vida toda. Então a gente sempre está trocando ideias sobre as coisas, como a gente pode levar para vocês as coisas de uma forma mais simples, mais clara, onde vocês consigam colocar em prática e retirem medos, porque a gente ouve tantos medos, né, da fala de vocês, que a gente fica assim, nossa, como assim, né? Porque a gente não tem medo de tomar uma cerveja, não tem medo de tomar um sorvete, não tem medo de comer açúcar, de comer lasanha, as coisas, mas a gente tem medo quando a gente vai para a carne, algo grandioso, né? Que a gente já sabe que é biodisponível, já sabe que Deus nos deixou, e a gente fica com medo. E aí, quando vem os sintomas dessa mudança alimentar, pronto, aí a casa cai totalmente. Porque a pessoa não pode sentir nada, a gente está tão antifrágil, está tão fragilizado. Qualquer coisinha que aperta a gente já sai escorregando, correndo. Então, essa live de hoje é para tranquilizar e deixar assim muito claro isso, porque a gente nunca vê esses assuntos, né? Sempre é tudo maravilhoso, tal, mas não, gente. Toda conquista que a gente, né, busca, tudo que a gente quer de grandioso na vida da gente leva tempo, dedicação e tem desconfortos. Isso é algo natural. Quando é que a gente mais evolui na vida? Quando a gente passa desafios e a gente, nossa, me surpreendi, eu consegui passar por isso, nossa, eu resolvi isso. E a gente vai, né, buscar soluções e sair daquele lugar. A mesma coisa é quando a gente está obesa, quando a gente está doente, quando a gente está lotada de sintomas péssimos. E aí eu dividi essa live em mais ou menos três partes. Uma é dizer como a gente chega, né? Porque a gente busca a carnívora. Por quê? Eu fui lá e fui fazer perguntas à Carla no início, quando eu encontrei a estratégia carnívora.
porque tinha algo que me incomodava. Eu não estava bem, eu não estava feliz, não estava satisfeita. Eu queria uma mudança. E aí eu fui lá, Carlinha, me socorra, não estou entendendo o que Peter está me falando aqui, mas eu sinto que é isso que eu quero para mim. E aí ela me ajudou bastante na minha fase inicial. E aí a segunda fase é as coisas vêm. E a gente vai saber que coisa é essa que vem. E no final a gente vai dar soluções, né, sugestões, caminhos que possa amenizar esse processo, mas que é natural todo mundo passar, gente. Então, Carlinha, você quer dizer alguma coisa? Não estou te vendo, mas eu te sinto. Carlinha, tu tá aí? Não tô ouvindo você. Gente, Ah, liguei. Porque a Misha estava latindo aqui, eu desliguei o som. Mas o que deixa eu a minha tava. vizinha lá aqui, viu, Carla? Vida real, deixa, eu tô aqui hoje sozinha, por isso eu sempre faço no meu quarto, gente. Aí hoje eu fiz aqui na sala que eu disse, eu tô sozinha mesmo, mas não impede de alguém bater aqui na porta do cachorro latir. Vamos embora. Mas o Que a vida que real eu ali. tava. Mas o que eu tava falando, Mimi, é exatamente isso que você tá falando. Pra gente conquistar algo, a gente tem que renunciar a outros. Essa é uma máxima que assim, ponto, né? A gente tem que renunciar várias coisas. Então, quando a pessoa vem, como disse a Mimi, quando a pessoa vem para carnívora, e é porque ela está buscando algo, ela está buscando melhorar algo, e geralmente ela já tentou de tudo. Geralmente é assim, e o discurso é sempre o mesmo. Eu já tentei de tudo, e agora a carnívora apareceu para mim como uma coisa milagrosa. Só que geralmente essas pessoas não entendem, e aí ela já vem com a mente cauterizada para isso, e eu sempre falo que a gente tem que resetar o cérebro mesmo. Para você entrar na carnívora, você tem que resetar o cérebro. Resetar o cérebro como? Desaprender tudo que você aprendeu de mentiras. Essa é né, esse é o caminho. Então a pessoa vem achando que a carnívora é um milagre e achando que esse milagre vai acontecer muito rápido e que ela não vai sentir nada, porque ela já vem com a mente que, né, se ela sentir Ou tô ouvindo? entende? Então é o que a Mimi tá falando. Oi? Não Seu entendi. som sumiu, depois voltou agora. Voltou? Tá bom agora? Tá bom, tá Tá. bom, tá bom. E é isso, vão ter desconfortos para limpar dói, isso é uma coisa que o Peter fala muito, e é uma coisa que o médico, bem antigo, né, o tal do Rushheimer já falava, né, que para limpar dói também. Então, assim, o cara provou isso, o processo de limpeza dói, então isso faz muito sentido. E a gente sentiu isso, a gente passou por esse processo de limpeza, a gente passa por esse processo de limpeza. Tem uma pessoa aqui que perguntou, Mimi. Estou há 20 dias na carnívora. Se eu sair, eu perco tudo? Perde o quê, meu amor? Você está há 20 dias, você nem começou ainda. Entende? Então, assim, a gente tem que começar a entender as coisas como elas são, né? A gente tem que levar um pouco mais a sério isso. Se você está num processo de cura, de limpeza com a carnívora, por que você vai furar? Agora, se vai lá no médico e o médico receita um antibiótico para ela tomar durante 20 dias, ela vai tomar durante 20 dias. Você não vai beber, você vai seguir as recomendações médicas. Por que você não segue uma carnívora consciente? Eu vou fazer isso como uma estratégia de cura. Entende? Então as pessoas são bastante mimizentas. Não estou falando de você que fez essa pergunta, tá? Você não vai perder nada, até porque você nem começou ainda, nem começou seu processo ainda, entende? Então, basicamente é isso, né, Mimi? É isso que a gente quer falar aí É, de ser agora, as antifrágil. coisas, eu sempre percebo assim, as coisas têm muitos lados, né? Tudo vai depender de um contexto, gente. Deixa eu explicar aqui melhor um exemplo que aconteceu comigo ontem. Eu tenho uma aluna, uma Segmara, né? Entrou no desafio, se inscreveu, já começou a carnívora bem antes. Muita gente faz isso, já começa a carnívora bem antes, não espera o desafio, ela já decidiu, ela sabe o que ela quer, ponto. E aí ela começou. Só que nesse final de semana agora, que é um feriadão, ela vai encontrar com a família em outro estado que ela não vê há tempos. E aí ela diz que é uma família, que tudo voltado para as comidas alemãs, tal, que a mãe vai fazer um monte de coisa que ela não come nunca mais, tem anos.
que remete à infância, vai estar reunindo vó, bisa, tal, irmão, vai parente, tudo que é lugar se reunir. Mimi, o que é que eu faço? Eu digo, meu amor, viva, seja feliz. Porque o que é que eu digo assim que tem dois lados? É como o Peter diz. Peter é local humorista. Então, tem esse lado de, poxa, eu entrei, não quero sair, mas tem esse lado dela. Vamos supor que ela vai para um negócio como esse e fica estrita. Ninguém vai entender nada. A vozinha, a mãe, a tia, ninguém vai entender nada. Vai ser muito julgada e criticada. Nunca mais, ela vai demorar mais anos para estar lá como cá. Ela passou 30 anos para voltar na Bahia. Gente, não justifica. Entendeu? Então, ela já tendo uma mínima consciência, ela não precisa também desbandeirar e sair acabando com o mundo, mas ela pode ser elegante, pode viver o momento sem exageros, sabendo que vai ter consequências, porque tem, já sabemos, é fato. Então, estou pronta para assumir a consequência, então eu vou lá e faço aquele ato. E aí ela disse, poxa, foi muito inteligente, assim, a gente conversou um pouco e ela disse, né, por quê? Às vezes, adoece mais a pessoa em estar ali, sofrer tudo aquilo, estressar, não consumir, e depois ficar, ai meu Deus, porque eu não consumi, daqui a 10 anos que eu vou ver de novo esses parentes e tal. Tem esse lado, como tem o outro lado de, poxa, qual é o meu grau? Ah, eu tô com CA, eu tô com nódulo, eu tô com uma coisa gravíssima, eu tenho um autoimune. Essa avaliação é muito pessoal. Então, como essa pergunta que foi feita aqui agora. Ah, eu tô há 20 dias, aí eu tô pensando em sair no final de semana, vou perder? Vai. Você vai perder. Entendeu? Porque você está limpando, curando. É isso que a gente veio falar aqui hoje. O maior desafio da gente são esses dias iniciais. A live é sobre isso. Então, esses dias iniciais vão trazer vários sintomas que a gente vai conversar agora sobre eles. Então, a gente passa aquele adaptação, aquele sofrimento todo. E o que é que isso pode trazer, né? Porque a gente está na Carbolândia uma vida inteira. Escolhe ser carnívora. Começa. Claro que o corpo a gente não é porque é carnívora. Isso vai acontecer na low carb, na cetogênica, na dieta do ovo, na dieta da sua própria nutri. Porque se você come por dia 5.000 calorias de carbo e resolve no dia seguinte fazer 1.000 calorias, mesmo de carbo com a nutri, o corpo vai chiar, o corpo vai pedir. Eu postei num Rios ontem mostrando o que é que o açúcar faz. Ele deixa a gente, uau, é adrenalina mesmo, é uma droga mesmo. Então você tira uma droga, é pegar um alcoólatra e tirar o álcool, é pegar um drogado e tirar a maconha dele. Claro que ele vai chiar, gente. O corpo vai gritar, vai ter sensações. Mas você passa esses dias desafiadores, 20 dias ela já aquietou, a glicemia dela já está equilibrada. Qualquer coisinha que ela coloque vai dar um ban, vai dar um grito aí, ela vai sentir. Ou uma diarreia, ou uma enxaqueca, ou um enjoo, alguma coisa ela vai sentir, porque o corpinho dela já está ficando limpo. Mas a escolha é individual. E paralisa não perde tudo, porque tudo que a gente ganha já é nosso, já pegou. Quando a gente pega para si, não perde de novo, né? Você ganhou um presente de 20 dias de limpeza do corpo, mas você vai jogar um balde de água fria, lotada de gelo, nessa fogueirinha que já estava queimando. Você já estava em cetose. 20 dias a gente já está em cetose. O corpo já aprendeu, né, a usar a gordura como energia e não o açúcar. E aí você vai lá e caiu dentro da piscina, a fogueira e apagou. Você coma conscientemente. Quando você voltar de sua viagem, você vai retornar, passar tudo novamente. Então, se a gente tem essa consciência, primeiro de que vai ter consequência, segundo de que vai voltar ao ponto inicial, entre aspas, né? Porque vai sentir novamente as sensações do início. E terceiro, que tem que ter essa consciência do resultado. Então é isso que eu converso muito com a Carlinha. Eu fico tão triste que a gente vê às vezes no feed, né? Eu vi um comentário lá num post da Carlinha, onde a menina dizia assim, tô com a Ferrentina 500, não sei se Carla lembra desse assunto. Vamos Eu li, comentar sobre triste, isso. eu Vamos comentar sobre isso. triste, né? Assim, que a Carlinha foi até tão, ô, meu amor, a gente não tá conversando no privado, porque o que é que parece? Se eu chego hoje e leio um negócio desse, eu digo, ué, essa carnívora não funciona? Só que não, gente. Quando o Carla vai no individual, conversa com a pessoa profundamente, ah, eu tô comendo de tudo. Amiga, e por que foi lá, falou que tô na carnívora e tô com uma ferritina de 500? Você não tá na carnívora. Então, às vezes, a gente faz esses equívocos na vida
E eu digo a você, gente, eu tô há 2 anos, mas eu nunca vi ninguém praticar a carnívora para ela não funcionar e funcionar rápido. Eu digo porque eu viajo, entro na Carbolândia, viajo, me permito algumas coisas. Cara, o inchaço é vrá, automático. Desconfortos, a roupa que foi folgada fica justa. E aí, quando a gente volta, eu tenho 51 anos, vou fazer 52, tenho vários desafios, assim, que é uma obesidade minha de nascença, pela idade. Muitas vezes eu não consigo treinar. E aí eu digo a você, como uma pessoa, né, já numa idade avançada, que as pessoas dizem que o metabolismo é lento, não funciona, consegue, eu volto para a carnívora em 2, 3 dias, a balança desce 2, 3 quilos. Porque a retenção de líquido, o carboidrato retém líquido. Você fica inchada, inflada, E um literalmente. Então, corpo que tem mais e um corpo que tem mais memória para aquilo, né, Mimi? É o que você está falando, né? Você teve praticamente milhões uma gestação ali, né? Isso. de efeito sanfona, de emagrecer, engordar. E é já claro que você, para você ter um emagrecimento e manter, você tem que ficar um período, no mínimo 1 ano, sabe, naquele peso, para o corpo entender, nossa, agora é isso aqui que é para ser. Entendeu? Então tem todo Sim. esse caminho. Então, se a gente tem essa compreensão, o que é que mais eu e Carla ensina? Gente, saia de neura, saia de cópias, seja original, de acordo com a vida que você leva. E aí a menina que eu conversei, né, voltando para o assunto dela, ela disse, uau, fez todo sentido para mim. Porque de repente ela ia passar, em vez de um final de semana feliz, um final de semana de tortura, de ver, e se, né, aquela coisa de policiamento, de não poder, e depois, às vezes, essa ansiedade toda gera, sabe, doença, gente. Ela poderia até voltar, não ter comido lá, e com esse estresse ela chegar em casa, eu vou comer que eu não estou aguentando. Então, você precisa se conhecer, né? Nosso maior trabalho é conscientizar para que quando você escolher abrir uma exceção, você ter a consciência de voltar ao seu plano. Porque carnívoro não é prisão. Carnívoro você pode ser estrito a vida inteira, como você pode abrir exceções de vez em quando. Qual é a sua história? Você tem compulsão? Você tem algo crônico? Então, é tudo isso que vai relatar, que vai construir a sua caminhada. Então, não é algo que eu ou Carla diga, a gente mostra todos os pontos e deixa a pessoa escolher. E aí, quando eu anotei aqui algumas coisas, né? Resolvi mudar minha alimentação, seja ela qual for, né? Tá pronta? Porque vai vir as pedradas, como diz o doutor Leonardo, vai vir os obstáculos. É aí onde entra, sabe, ter um suporte, é aí onde entra estar no desafio. Porque faz total diferença você ouvir que isso é normal, faça isso, sabe? Você pode amenizar com essa outra ação. É esse caminhada com o suporte de quem já fez que faz, porque senão, gente, eu ouço demais. Eu comecei, mas depois de 5 dias não aguentei. Eu comecei com 10 dias não aguentei. Não, gente, todo mundo aguenta. Precisa treinar o corpo para voltar. Não é para uma coisa nova, não. Que essa é a nossa vida. É para você entender que leva um tempo de adaptação e que seu corpo é capaz, porque foi para isso que a gente foi feito. Cara, quando eu como um prato de carne, eu digo, gente, que sensação boa no corpo. Você pode E eu comer um, tava, e eu um tava carboidrato, falando. você tá leve, você tá plena, você não tem sono, você, gente, eu tô sentindo como se eu comia algodão. E eu Para tava mim, falando isso, e eu tava falando isso ontem nos meus stories, né? Porque eu fui treinar ontem tarde. A gente sabe que quando a gente vai treinar mais tarde, o período da tarde tem um pouco menos de energia, né? Então isso é natural, porque você já fez um monte de coisa durante o dia, tal, né? E aí eu fiquei pensando nisso e precisei falar, porque eu cheguei para treinar, eram 5 horas da tarde e eu tava com gás total, tinha feito uma faxinão em casa. Tinha comido costela com bastante gordura, cara, sem sentir absolutamente nada, subi a ladeira e com a maior energia até as 9h30 da noite, 10 horas, a hora que a gente geralmente dorme, com a maior energia. E aí eu comentei, né? As pessoas falam que a gente precisa de carboidrato para ter energia, mas eu cara, isso não. Tipo assim, na prática, isso não é verdade. E lógico, na prática e tudo mais, né? Porque existe a verdade e a mentira, isso eu falei ontem também.
e o que a Mimi está falando é muito importante. Não tem uma pessoa que não faça carnívora que não dê certo. A não ser que ela não consiga se adaptar, mas é por ela, tá? Pelo mimimi dela, pelo pensamento dela, pelo porque se fizer, dá certo. Isso não tem contestação nenhuma, porque qualquer pessoa precisa comer carne. Isso está se provando diariamente. Então a pessoa às vezes não tem. Hoje eu recebi uma mensagem de uma participante da turma 13, e a mãe dela entrou também, e aí ela tava falando para mim assim, poxa, minha mãe não ficou, ela foi em um médico, mudou totalmente a cabeça dela, e ela tava tão bem, eu fiquei triste, mas cada um segue o seu caminho. E é isso, é sobre isso, né? E aí também tem aquele ponto da pessoa cair, levantar, e a gente tá sempre ali para pegar na mão, e a pessoa às vezes fala assim, né, Mimi? Nossa, achei que eu fosse levar uma bronca e você me acolheu tão bem. E eu falo, amiga, é muito melhor você cair, levantar e tentar de novo do que você tá na vida. Entende? É melhor você cair e levantar 10 vezes. É muito melhor do que você tá na velha vida. Tipo assim, não fazendo nada, né? Né, Mimi? Mais ou menos isso, Desistir né? não é uma possibilidade, gente. Não. Quando você compreender verdadeiramente dentro do seu coração que não tem outro caminho, não há outro caminho. Não vai ser comendo bolacha, bolo, pão, macarrão, arroz e feijão que você vai mudar a sua vida em nenhum aspecto. Então, quando você compreende isso, você não tem neura, você não tem pressa. Porque não é algo pontual que você vai fazer por 7 dias, por um mês, por 3 meses. Ah, eu quero só fechar meu intestino, curar a desbiose para voltar para a velha vida. Quando você vai caminhando, você se apaixona tanto pelas sensações que você adquire, que você diz, gente, é isso que eu quero para mim. Mesmo que você abra exceções pontualmente. Então, o que é que a gente sente? Quais os sintomas, né, normais da abstinência? Eu anotei alguns pontos aqui para que a gente. Eu não queria esquecer nada, gente, nada, porque essa live é muito importante. Então, sabemos que é uma droga, açúcar não traz nada, mas nada de bom para a vida da gente. Só derrota, só corrosão, enferrujando por dentro. Eu mesmo estou fazendo um tratamento bastante, né, sério com relação à minha parte dentária. E, cara, caiu uma ficha tão grande depois da carnívora, porque a gente vai ao dentista quando quebra um dente, quando tá furadinho, nhanhanhã. Não. Simplesmente eu fui dar uma checagem, porque eu já tinha feito procedimentos há mais de 10, 15. Tem coisa aqui que eu fiz há 30 anos atrás. Eu digo, vou dar uma olhada, porque quanto mais eu estudo sobre bactérias, mais eu quero saber sobre isso. Quando eu fiz uma ressonância, né, 360 graus, tinha biofilme, gente. Depois eu vou botar nos meus stories um dente que eu tirei totalmente fechado, perfeito, com uma bolsinha de biofilme na raiz. Então, quando a gente compreende a droga que é o açúcar, ela corrói a gente de dentro para fora. Não precisa furar um dente, porque o açúcar que a gente já sabe corrói o esmalte, penetra, faz cárie. Mas essa cárie também está dentro da nossa corrente sanguínea açucarada. Bactérias estão em nós. Então, ela come, né, e faz hemorroida. Ela come a cartilagem do seu joelho. Você fica lá, tem dores no joelho, inflamações. Ai, tem uma artrite, artrose. Tudo isso é fungo, a bactéria. Um furo, o outro entra para comer e sai devorando a gente. Então ele cria biofilmes. Para quem não sabe, lá eu vou mostrar. É uma bolsinha, gente, plástica, que é feita com vegetais, com a frutinha, com a saladinha que a gente come, né? Come tanto na vida. E aí ele pega esse plástico, essa celulose, e faz o biofilme como uma proteção. E dentro é a cidade onde ele está lá, ó. Então a gente toma remédio e o remédio não penetra, porque eles são inteligentes, é uma proteção. Então, a cárie, o açúcar, isso que a gente está aqui convidando você a deixar de mão, faz isso sem ter que seu dente esteja aberto. Então, eu extraí um dente bom porque essa bolsa, esse biofilme já estava na raiz, a bolsa saiu inteirinha, para você ver a resistência desse plástico, viu? Saiu inteirinha junto com o dente. E às vezes ela fica até um pouco, quando isso não sai inteiro, tem que raspar até o osso da pessoa. São mini cirurgias para você ver a gravidade. Então, o açúcar não é só esse açuquinha que fura o dentinho, que deixa a gente gordinha. Mexe com o cérebro, mexe com o coração, mexe com tudo. Não vale a pena. Sim. Falar, Carlinha. Sim, não, a gente não tem ideia, né, do que acontece internamente e durante anos. E aí a gente fica com vários probleminhas e a gente não associa. Falando especificamente dessa questão dentária,
Tem muita conexão. Um canal de anos, dentes que você não trata tem anos, tem muita conexão com ataque cardíaco, com pressão alta. Tem gente que tira um dente e acaba a pressão alta, para vocês terem uma ideia. Então, isso é muito sério, né? E isso vem de anos, né? Anos, alimentação errada, e a gente acha que é só aquela coisa que a gente. O dente é muito engraçado, né? Que a gente acha que é só a bala, que é só né? E o que a Mimi tá falando é muito sério. Tártaro ele é um biofilme. O que a Mimi teve, que ela vai mostrar depois, biofilme. Biofilme nada mais é do que um composto de bactérias que os parasitas criam para fazer as casas deles e tal, enfim, ou, né, ou tem o tártaro, enfim. Então é um assunto muito complexo e que a gente não tem nem ideia do que acontece com relação ao açúcar, né? A gente tem uma história muito interessante que eu vou contar bem rapidinho para vocês, que é do Dr. Weston Price, e ele, como dentista, ele começou a ver os problemas dentários das pessoas e que não se resolviam, e dentes nascendo encavalados, e ele começou a ficar assim, curioso, porque ele já morava numa grande cidade. Então ele começou naquela época, muitos anos atrás, a visitar comunidades como índios que viviam isolados, os Maori, os Asda, tal, né? E aí o que aconteceu? Ele viu naquela época que os dentes desse pessoal eram perfeitos, não eram encavalados, não tinham cáries, eles não escovavam os dentes, só que eles não consumiam açúcar, né? Primordialmente ali a caça, tal. E aí, o que ele fez? Ele era tão visionário que ele foi anos depois visitar essas mesmas comunidades que já tinham sido afetadas pela civilização. E o que aconteceu? Ele viu que os netos daquelas pessoas que ele visitou anos atrás já estavam com cáries, com dentes encavalados, dentes nascendo tortos, sisos que não nascem. Então, assim, é o que a gente vive hoje, né? As crianças hoje com 2 anos de idade, uma amiga colocou ontem, a minha irmã até comentou isso ali nas pesquisas dela, uma amiga colocou ontem no comentário também, que o filhinho dela com 2 anos com cárie. Então, assim, e ela, assim, dava mamar, mas ela consumia muita fruta, e aí hoje ela consegue fazer essa conexão. É de dentro para fora. O processo fermentativo dentro, bactérias, o fungo negro, né? Que a gente fala tanto. Cárie é um fungo negro, né? Então, isso fica muito explícito. A Adri tá aqui, ó. A Adri Matos, advogada, foi ela que comentou. E a minha irmã viu muito isso também nas pesquisas dela, quando ela começou a introdução alimentar da Luísa com carne. Então a gente via que é explícito essa coisa assim do mastigar, né? E a Luísa, os dentes nasceram perfeitíssimos, ela não teve desconforto nenhum. Então, nisso tudo a gente vai fazendo conexão. E é engraçado que a gente fala isso para as pessoas de hoje, igual eu já falei em comentários sobre isso, né? De não nascer o siso. Muita gente, o meu, né? Arranquei os 4, os 2 de baixo, eles simplesmente não nasceram. Muito provavelmente eu tenho Nico, então eu preciso ver isso também que é uma coisa que vai me trazer problemas depois, porque eu tive um problemão quando eu arranquei esse dente aqui, que o dentista ele praticamente deixou o lado, tipo assim, esse lado do meu rosto paralisado por 6 meses. Eu tive que ficar fazendo laser. Imagina a agressão que foi, imagina o que, né? E hoje o siso não nasce. Por quê? Porque as pessoas não treinam maxilar, as pessoas não tem mais isso. A criança sai do peito, né? Que ela tá ali sugando, que ela tá ali fazendo um exercício, ela sai do peito e vai pra papinha, vai pra frutinha, vai pro suquinho. Então, vocês veem isso. Aí, quando a gente faz uns comentários aí, umas páginas grandes, o pessoal, nossa, como você é burra! Nossa, o que tem a ver o siso com isso? As pessoas não têm ideia do que elas estão falando mais, sabe? Elas estão com a mente tão cauterizada, né, Mimi? E esse assunto é muito interessante, faz total sentido. O Peter, que na época abriu os olhos para isso, eu falei, uau, é exatamente isso, meu Deus, quantas pessoas aí hoje que tem que o siso não nasce? Ai, porque não precisa mais. É igual a apêndice, a vesícula, ai, não precisa mais. A evolução falou que a gente não tem que ter o siso. Por isso que a gente tem que arrancar, por isso que, sabe? Umas coisas absurdas, né? Né, Mimi? E a gente acha muito interessante. Vidrada nos conhecimentos do Peter, porque coisas que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Eu comecei a fazer o link, tudo bate, é impressionante. Tudo que eu aprendo com ele funciona e tudo que ele fala quando eu vou checar bate. Por exemplo, minha filha teve uma alergia
Começou nas mãos, tem um post e a foto, tudo lá no feed. E eu comecei logo com o Pita, corri pro Pita, Pita, o que é que eu faço? Ela toma VM e tal. E isso não tá funcionando. Aí ele linkou logo, gente, como isso internamente, né? O açúcar, bactéria. E aí ele mostrou qual era o lado, qual era o dente, isso está vindo de tal lugar. Gente, tem lá as fotos, quem quiser só procurar no feed, como tudo tem a ver. E às vezes a pessoa diz, ah, eu estou na carnívora há X tempo, não resolvi ainda X coisa, como se a carnívora não resolvesse. Mas ela não fez ainda de tudo. Às vezes não vai ao dentista regularmente, às vezes está lá um ponto, né? Uma bactéria lá que ela vai, né, interagir com outros órgãos. Cada dente da gente interage com um órgão interno. E aí vai sair por algum lugar. Então, voltando aqui para o nosso tema, que nós conversamos muito, adoramos isso, estávamos com saudade, né, Carla, de estar juntinha aqui conversando. O que é que vai acontecer quando você resolve fazer uma mudança alimentar? E isso não significa carnívora, qualquer mudança alimentar. Né? Os sintomas normais de abstinência dessas drogas que a gente vivia consumindo, industrializado, açúcar, carboidrato refinado, bebida alcoólica e tudo mais. Então, você pode ter insônia, né? Porque, querendo ou não, você vai retirar algo, o seu corpo está habituado, vai dar um certo nível de estresse. Enxaqueca é uma das coisas bem recorrentes que muita gente fala, nossa, tô com pijozinho na cabeça, nossa, né? Insatisfação é fato, porque quando você tira o açúcar, os primeiros dias dá aquela leve depressão. Assim aconteceu comigo, com todas as alunas. Ai, que dia chato, que negócio ruim. É como se tivesse as Será coisas, que a né? vida vai Tirou. ficar assim a vida inteira, né? Tipo assim. Será Não, que. gente, não fica a vida inteira. Mas isso é a falta do açúcar, que vocês viram lá no videozinho, que tá lá no vídeo. É uma adrenalina muito grande, aquela falsa felicidade de minutos que cai e você logo quer mais e cada vez mais. Aí a pessoa não entende porque eu sou compulsiva, não. Quando você se nutrir eficientemente, colocar proteína no lugar de carboidrato e começar a se sentir saciada, você não consegue comer. É impressionante como a gente consegue, sabe, pegar com as mãos assim e tirar a compulsão em minutos quando a gente entra na carnívora. Que a gente vai compreender. E aí vai ter que passar por esse processo aqui, de sentir um pouco de sono. Isso cada pessoa vai ter seu grau, outros sentem muito de uma coisa, outros não sentem outra. Não somos idênticos, né? Nem vivemos a mesma vida, nem temos os mesmos traumas, crenças, idade, tudo isso vai variar de pessoa para pessoa. Então é normal, porque a pergunta que eu e Carla ouve muito, é normal, Carlinha, sentir É isso? É normal. normal? Não é normal surgir insônia nos primeiros dias, principalmente os primeiros 15 dias. É normal ter enxaqueca, insatisfação, raiva. Gente, é uma raiva da vida. É uma irritabilidade que vem. É como você ter consciência que está tirando uma droga. E aí vai ter essa abstinência. Ansiedade. Por quê? Porque você vai dizer assim, nossa, as coisas não serão iguais. E você vai entender um pouquinho sobre isso, eu vou falar daqui a pouco, né? Porque você vai ter mais sede, você começa a prestar atenção mais no seu corpo, você vai urinar muito nos primeiros dias, porque você não tem carbo, então o corpo começa a liberar líquido, e muito disso vai baixar seu peso, né? A calça você vai sentir conforto, vai folgar, mas isso ainda não é gordura, mas é um inchaço da velha vida, da Carbolândia. Queda de cabelo, porque é um estressor, o corpo está, né, começando a entender o que está acontecendo e vai cair um pouco de cabelo, mas logo, logo isso se regenera, vem com toda a força, com outra qualidade. Diarreia, por que diarreia? Porque você está trocando a microbiota, gente. Então, o que era nutrido Alimentando, por né? açúcar, metais pesados, tranqueira, né, Carlinha? Ele vai morrer de fome. E aí o corpo inteligentemente vai juntar tudo isso e colocar para fora que nós temos vários canais, né, de eliminação, que é o suor, é a lágrima, é a diarreia, né? Fezes, suor, tudo isso é normal. Urina. Então, essa mudança total vai tirar você totalmente da sua zona de conforto e da sua rotina alimentar. Que é o quê? Acordou, sentar na mesa, família feliz, margarina, pão, tudo lá. Quer dizer, você já acorda, vai tomar A seu vida, shot. a vida zumbi, né, de ser, a vida zumbi que eu falo, né? A pessoa acorda, já vai pra mesa, é o pão, não sei o que, é um zumbi próprio.
Não, e hoje que eu não estou mais nesse lugar, eu fico chocada quando vem visita para casa, porque as pessoas ficam, você Eu não vai também. comer, você não vai comer, e eu estou lá fazendo aquele monte de coisa para eles, e eles acordam, nem às vezes, muitas vezes, não vejo nem escovar o dente, não tomou nem um copo de água, tem um café preto já pronto, com açúcar, café com açúcar, primeira coisa do dia. E automaticamente já senta na mesa que já está lá posta de tudo e começa a comer. Gente, quantos anos eu vivi essa vida louca, né? E aí, 9 horas já come, 11 horas já come, meio-dia almoça e come o dia inteiro, que era como eu atingi meus 106 quilos. É como eu era compulsiva, porque a ordem das coisas totalmente equivocadas. Então, isso aí já vai mudar a gente. Então, só isso aí por si só já dá uma confusãozinha assim interna e mental. Você, poxa, de se sentir pertencente, de se sentir fazendo parte daquilo, mas ainda você escolheu viver isso, mas seu filho não, seu esposo não. Então você tem que ir lá fazer o cuscuz, café com leite, botar pão e bolacha na mesa, bolo, ovos, mortadela, presunto, o que eles comerem. E aquilo já dá, sabe, mexe com a gente. E aí fica aquele monte de gente, você não vai comer, você não vai comer, senta aqui, agora não senta mais com a família. Nananã. Então você é uma adaptação, não é só com a comida, é isso que a gente quer trazer aqui. É uma adaptação na vida, é uma nova identidade que você está gerando, você está criando uma nova identidade. Porque você não vai. Aí não é só isso. Quando senta para assistir uma TV junto, como é que se assiste TV no mundo da Carbolândia? Ou com um vidro de biscoito, ou com um pedaço de bolo, é como a Carlinha falou, com um balde de pipoca e refrigerante. O que é que a gente faz muito, já fiz muito, muita gente faz quando namora, acaba aquilo, é uma fomezinha, você quer um chocolate, ou antes, no antes, é um vinho com queijinho, blá blá blá, conversinha vai, conversinha vem. Tudo isso modifica quando a gente entra na carnívora. E aí é uma caminhada mesmo, de refazer esse caminho. Como é que eu faço, né, gente, esse caminho de uma melhor forma? Porque é uma mudança que vai gerar um estresse normal de adaptação física, mental e espiritual. Não E é teve só uma, e porque teve, e tem dor de teve uma barriga. seguidora que comentou aqui que a Carbolândia desafia a gente diariamente. E essa é tipo assim, essa é a realidade, porque a gente vive nesse mundo, né? Então, a gente tem que ter a força necessária para decidir, né? Esse é o processo, é o que a gente sempre está falando. Você faz o que você quer, ninguém vai pegar um pedaço de bolo e colocar na sua boca, obrigando você a comer. Ninguém vai fazer isso. Por mais que as pessoas falem, ai, você não vai comer, ai, que chato, ai, não sei o quê. Ponto. Se você não quiser comer, se você tiver decidido, agora, se você quiser, se você vai lá e faz. Entende? Né, Mimi? Não, Carla, quando a gente quer, a gente só quer uma desculpa. Eu Exatamente. não queria, mas já que Carla trouxe, eu não vou fazer essa desculpa. A gente só quer o pezinho para cair na lama. Exatamente. Ó, a Adrigo falando. Ontem passei a tarde fazendo bolo de aniversário, docinho, janta para família. Fiz e não comi. A gente está conversando há um tempo e ela já está escrita há um tempinho. Ela tem um objetivo. E a gente comentou agora né, que a gente tem que o desafio sem mimimi ele é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, gente. É para isso que o desafio existe. Tem muita gente ali, acho que mais de 80% mulheres, e que em suas casas elas têm que fazer a comida para o marido, elas têm que fazer a comida para os filhos, entende? E isso é muito real. A Mimi acabou de comentar e é exatamente isso. Quantas mensagens a gente recebe? Ah, eu ainda tenho que fazer o arroz, eu ainda tenho que fazer o macarrão, eu ainda tenho que fazer a salada, eu ainda tenho que não sei o quê. Ponto. Faz parte da vida, entende? Enquanto você não consegue inserir os seus naquilo, né? Porque depois basicamente eles entram naturalmente, porque eles vão ver resultados, eles vão ver tudo que está acontecendo, e a gente recebe muita mensagem depois que acaba um desafio, tipo assim, um mês, 2 meses depois vem uma pupila e fala, nossa, o meu marido decidiu fazer, nossa, não sei, né, Mimi? É muito legal, mas isso é o tempo. Né, que eu sempre digo isso, nossos maiores professores são as pessoas que convivem mais de pertinho Ó, com a gente. São essas ó a pessoas Lu que nos aí, ensinam. Luiz. Lu, também fiz São bolo de essas cenoura com pessoas que nos chocolate para família e ensinam. Eu não não estou comi. conseguindo ler, gente, que está bem longe aqui um pouquinho de mim. Eu estou numa mesa, né, aqui diferente, aí tá, o ring light está lá no final da mesa. Mas esse é nosso maior treinamento,
sabe, gente? Porque realmente é desafiador. Hoje, né, eu vivo mais tranquila, todos nós aqui somos carnívoros, mas meu esposo ainda e meu filho abrem mais exceções e isso realmente atrapalha, mexe com a gente. Porque não é só porque traz e nos desafia a dizer não. Porque quando a gente sabe o que quer, não é essa. Chega um ponto que não é mais essa dificuldade. É a tristeza. Hoje mesmo eu passei por isso. Porque meu esposo, uma amiga dele, mandou uns biscoitinhos pro meu filho. O que é que eu faço? Eu guardo, tiro da vista, eu boto lá no final da despensa, porque não precisa não ter. Porque se chegar alguém uma visita, eu tenho algo para ofertar, a vida deles, não tem que mudar a vida de ninguém. Mas aí hoje meu filho acordou com vontade e eu levantei, né, cedinho, só que eles levantam mais cedo ainda por conta da escola. Aí quando eu vi ele estava na mesa comendo esse biscoito. Então eu não repreendo, né? Eu não sou mentora do meu filho, eu sou mãe. Então eu falo como mãe. E aí eu fui para ele com uma conversa para ele refletir sobre isso, né? Falando justamente o que eu estou falando aqui com vocês. Então, nosso maior desafio não é nem só confeccionar o arroz e macarrão que eles ainda estão comendo. É entender assim, poxa, eu estou melhorando a minha vida e como eu posso, assim, com tanto amor que a gente tem, tá adoecendo um filho, um esposo, porque vai sair por algum lugar futuramente e a gente vai cuidar. Porque ou vai infartar no futuro, ou vai aparecer com diabetes, ou vai ter um ácido úrico, né? A gente fez uma viagem e muitas exceções meu filho abriu e o pezinho dele já começa a rachar. E eu vou tirar foto até de como está, porque eu nunca faço isso, mas eu queria ter tirado de como estava quando ele era Carbolândia, antes de ter entrado na carnívora. A gente era aberto, fissuras mesmo, como se fosse uma rocha que se racha, e saía mesmo aquela pelezinha vermelha, sangue mesmo, era aberto como se fosse um corte. Então, com a carnívora, em dias ele melhorou de ácido E úrico, isso onde é as bem pessoas dizem que Isso é bem adoece. característico do ácido úrico e da resistência insulínica, né? Rachadura. Por isso que a carnívora Ele, melhora tão ele tinha rápido. sangue dele preto, preto, que já é um sinal de resistência insulínica, porque ele comia sempre muito açúcar, muito carboidrato. E tinha esse ácido úrico, né? E aí, quando ele começou a carnívora, foram dias, gente, eu não lembro, se uma semana, o pé dele disse, mãe, já tá totalmente diferente. E aí ele passou agora 10 dias liberado, comendo, comendo, comendo. Gente, já está descamando, abrindo. Eu vou tirar foto hoje também, que eu vou registrar isso, guardar. Porque eu não fico assim no pé. Ele tem 17 anos, ano que vem 18, então a gente ensina o caminho, mas as escolhas, gente, sempre são individuais. E aí muita gente pede para mim para cá, lá e faz um áudio pro meu marido, para minha mãe. Gente, não. Não é por força, nem por violência, é mudança, é por amor. Não pode ser com obrigação, não pode ser através do meu olhar. A pessoa tem que escolher. Então, eu faço o meu papel de ensinar, doutrinar, provar, mostrar, tá aqui, é isso que dá nisso. Mas tem uma hora que a gente tem que soltar, mesmo amando o filho, o esposo, tem que soltar e ele tem que fazer a escolha dele e a gente vai assistir aquilo. Então, hoje eu acho mais doloroso ter que fazer algo, né, que é nocivo para eles do que propriamente porque saiu da carnívora, porque eu vi, poxa, ainda não tem luz, consciência suficiente e às vezes eu percebo isso como se fosse inconscientemente a pessoa quer se maltratar, sabe? É como se tivesse desistindo um pouco de ser feliz, de ter bem-estar, de ter saúde. É inconsciente, gente, isso. Porque uma vez que a Aqui, gente ó. não sabe, é uma coisa, mas quando a gente, é como o Carla disse um dia desse, quando a gente vê, não consegue desver. Mas existem Mesmo que você pessoas, Mimi, mas existem pessoas, inacreditavelmente, que eu não sei o que que rola, mas que já tem um problema instalado, por exemplo, diabetes. E a pessoa já um pouquinho mais velha, e ela sabe, mas ela decide porque ela fala: ah, se eu não vou ter o prazer na comida, eu vou ter prazer em quê na vida? Olha só que coisa louca, né, gente? é E uma existem forma de muitas dizer, pessoas eu assim. desisto de mim. Tipo, eu estou tão insatisfeita, porque o diabetes tá muito ligado, psicossomaticamente falando, eu não tenho o doce da vida, sabe? Eu não vejo a alegria de viver. Então é como se a pessoa tivesse desistido, é justamente, né, como eu estava falando, é como se fosse assim uma forma de me punir. Eu não sei ser feliz por aqui, eu vou ser feliz aqui. Só que esse aqui não é felicidade. Felicidade não tem como ser feliz se não tem as três jornadas, as três fases. Eu preciso ser feliz antes de fazer o que eu estou querendo fazer. Eu preciso ser feliz durante o que eu estou fazendo e preciso ser feliz depois.
Se eu pulo uma dessas fases, isso não é felicidade, isso é uma mutilação. Ela tem que andar junta, né? Eu não posso ser só feliz, né? Igual um relacionamento, eu não posso ser feliz só naqueles 15 minutos de um encontro, né? Que eu tô traindo uma pessoa, por exemplo. Né? No antes, no durante e o depois é aquela consequência péssima de jogar tudo pro alto, desmanchar uma família. A mesma coisa relaciona à nutrição. Então precisa ter essas três coisas boas, né? Juntos, do primeiro antes, durante e o depois. Isso é sinônimo de felicidade. Então a maioria relata o quê? Ai, que arrependimento, droga, para que eu fiz? Eu tava tão bem, agora eu tô aqui com dor, tô com cólica, tô com gases, tô com enxaqueca. Pronto, já não é mais felicidade. Então é pegar isso, gente, como um tipo, vou aprender com isso. Né? O que é que eu aprendi com essa coisa que eu fiz? Né? Valeu a pena? É trazer muito essa reflexão quando a gente começa a conversar com a gente mesmo. Isso dá um autoconhecimento incrível, porque só vai adquirir caminhando e você dialogando, aprendendo a conversar com você mesmo e tirar a lição das coisas que você vive, senão você fica só repetindo. Eu fiz isso a vida inteira e não saía da obesidade, da compulsão, porque você precisa dialogar, sabe, com essa Miriam que ainda está desejando aquilo. Poxa, o que é que você está ganhando com isso, né? E aí tem ainda esse lado que a gente também precisa trazer aqui das críticas e julgamentos, né? Agora, Carla, você vai morrer, você vai infartar. Agora seu ácido úrico vai para lá para cima. Tá com enxaqueca, né? Eu disse que esse negócio não ia dar certo. Então a gente ouve muito isso, é uma loucura, E eu né? acho Que que as a própria pessoas insegurança, e eu acho que a própria insegurança das pessoas de não saber também, poxa, será que o que ele está falando faz sentido? Será que isso vai acontecer? Será que eu estou fazendo certo? Mas isso é falta de conhecimento, é falta de pesquisar, é falta de estudar também. Então a pessoa simplesmente faz, beleza, e aí começa a vir um monte de gente. Mas você viu aqui no Google diz que você vai ficar com ácido úrico alto, você já viu isso? E tal. E aí a pedras pessoa, por falta de nos conhecimento rins, mesmo, fica com medo. Fica com medo. pedras Fala, nos ai, rins, fígado gorduroso, é tudo que a gente ouve. Eu já ouvi tanto, gente, isso. Eu digo, pelo que eu sei, quem tá com gordura no fígado é quem tá na Carbolândia. Nunca vi ninguém que come carne e tá com gordura no fígado. Tá aí o doutor que fez a live com a Carla, provando os exames dele. Foi o motivo dele ter buscado a carnívora, que estava com alto índice de gordura no fígado. Fez quando ele repetiu com 30 dias. Ele e os médicos que acompanhavam ele se surpreendeu. Porque isso vem da Carbolândia, gente, não vem da carne. A gente é feito de carne. Carne interage perfeitamente com o nosso corpo, né? Nós somos puramente proteína e gordura animal. sim, e não é suplemento, não, não é. Ontem teve uma pergunta, anteontem, não sei, lá no grupo do Peter, muito interessante. Um cara chegou e falou assim: com a carnívora a gente não precisa de suplemento nenhum. E aí eu sempre gosto de responder uma pergunta com outra pergunta. Eu falei assim, porque né, a pergunta certa seria, para que suplementos? Né? Para ver se a gente começa a pensar a partir das perguntas que a gente faz, né? Por que as pessoas tomam tanto suplemento hoje? E aí entra o remédio também, mas eu vou falar exclusivamente de suplemento, que é uma coisa que suplementa aquilo que está faltando. O porquê que está faltando tanta coisa nessa alimentação equilibrada hoje? É meio que óbvio, né? A carne, ela tem tudo, principalmente a carne de ruminante. Ela tem todas as vitaminas que a gente precisa, inclusive o complexo K, tá? A K2, a K7, enfim, todas, todas. E aí a gente pensa, totalmente biodisponível pra gente. Quando você tá numa alimentação equilibrada, por que as pessoas vão no médico e fazem exames? Tá faltando isso, tá faltando aquilo, B12 baixa, vamos suplementar. Por que isso? Entendem? Isso faz muito sentido, muito, muito. E aí a pessoa começa a pensar, antes, lá atrás, isso eu falei nos meus stories aí recentemente, lá atrás, na época das nossas bisas e tal, alguém suplementava? A nossa bisa tinha 11, 15 filhos, 10, 11, 15 filhos. Hoje o grande problema da humanidade é a infertilidade. A gente fala assim, as pessoas não, 20 não querem ter filho, elas anos, estão
Carla, quem tinha pouco? Eu conheço pessoas que teve 33, Exato. conheço. Então, Ela disse que quem tinha 15, 13, 18 era o mínimo daquela época. super pessoas super saudáveis. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa é super saudável. Hoje a pessoa vem de uma casa para fazer um tratamento de fertilidade. E eu tô falando isso como um exemplo só, ok? Então, assim, as pessoas, elas não estão se dando conta disso. Então, por que suplementar? Por que você tem que suplementar? Por quê? Né? Por quê? Ai, porque a medicina avançou, porque agora a gente não sei o quê, porque agora. Gente, nem um vegano rico que suplementa tudo consegue ter saúde. Falei disso ontem também, entende? Tem vários exemplos. É porque as pessoas não conseguem pensar muito. A carne, ela tem tudo que a gente precisa totalmente biodisponível. O que é biodisponibilidade? Quando o animal entra dentro da gente, imediatamente a nossa célula reconhece a célula do animal. Então não depende totalmente do intestino para a absorção. É uma coisa tão incrível e maravilhosa que é totalmente diferente de qualquer suplemento. Suplemento é sintético, é feito com outras coisas, tem outros ingredientes. Eu gosto de falar de hormônio, que é uma coisa que a gente está falando tanto. E lógico que eu não estou falando para quem não tem os órgãos, tá, gente? Que não produz aquele hormônio, você está em âmbito médico, tá? Mas uma pessoa que tem todos os órgãos, aí a pessoa vai lá e chega no médico e fala: ah, estou com falta de libido, que essa história de falta de libido também é uma coisa totalmente irreal, porque libido não é nem o ato de você, enfim, libido é toda coisa que está faltando hoje nas pessoas e a Mimi fala muito. Quando uma pessoa vem para ela e fala assim, ah, estou com falta de libido, a Mimi fala coisas interessantíssimas. Pergunta para a pessoa, como é que você e seu marido se tratam? Como é que... Entende? A libido começa por aí, com essa atmosfera que se cria, que a gente tem que criar todo dia. Mas voltando aos hormônios, a pessoa vai no médico, estou assim, estou assado. Ah, então você vai repor testosterona, você vai não sei o quê. Coisas totalmente sintéticas que o nosso corpo deveria estar produzindo a partir de quê? A partir de uma alimentação adequada, né? A partir de gordura animal, tá? Que é o que faz o colesterol, que é o que vai curar o seu fígado, é o que vai fazer os hormônios que você precisa. Aí a pessoa começa a repor aquilo, o seu organismo, ele entende que ele não precisa fazer aquilo, você se vicia naquilo e você vai usar aquilo por muito tempo sem saber quais as consequências a longo prazo, porque ninguém sabe, ok? Então, a gente sabe aí dos hormônios sintéticos, pessoas que usam há 20, 30 anos, com N problemas hoje, N problemas, mas os tais dos bioidênticos naturais, a gente não sabe, né, gente, que de bioidêntico não tem nada. Então, é uma droga, tá? Ok? É uma droga, não tem nada de natural. Então, basicamente, é isso. Por que usar? Por que você está usando suplemento? Por que você está usando hormônio? Por que o seu corpo... Aí você começa a se perguntar, é só se perguntar, entende? Porque essa alimentação equilibrada da pirâmide alimentar que a gente tem hoje é para deixar a galera mais e mais doente, achando que está arrasando. Eu falei ontem também, teve o dia da nutricionista há uns dias atrás, todas as nutris posando numa foto com uma bacia de vegetais. E é isso que a gente tem. É isso que a gente tem. A gente abre o Google e coloca alimentação saudável. Você só vai ver foto de vegetal, de fruta, de integrais e tal. Mas cadê a carne nessa história toda? Por que será que, né, estão fazendo isso? Então a gente tem que começar a entender as coisas como elas são. E é muito difícil a gente, principalmente para os mais velhos, eu falo na geração dos meus pais, e começou nos nossos avós, né? É uma mente muito mais cauterizada. Para eles é vegetal para tudo. Nossa, é uma festa de vegetais. Então, para falar assim, olha, isso não é tão saudável assim. Como assim isso não é saudável? Porque eles gostam mesmo, entendeu? Então, assim, e por que estão praticamente todos doentes? Por que chega um determinado tempo, a partir aí dos 60, 50, 60, tomando os mesmos remédios e fazendo as mesmas coisas, e a gente sabe que não deveria ser assim. Hoje a gente tem um pensamento das pessoas mais velhas, por exemplo, uma coisa normal, que assim, ai, velho não pode pegar muito peso. Ai, velho, não, é quando tá mais velho que tem que pegar o dobro do peso, entende? E tudo se regenera. A pessoa tá com 50 anos, tá toda fubicada, tá tomando N remédios, pressão, diabetes, não sei o que, não sei o que. Se ela muda o estilo de vida, muda tudo. Ela consegue regenerar o corpo a nível assim de 20, 30 anos. É impressionante e as pessoas não se dão conta disso. Ontem eu estava vendo até um vídeo, não sei quem me mandou, não lembro, de uma senhora de
90 anos já acamada, e aí de repente mudou a vida aos 90 anos, já com 95 já estava andando, fazendo ali a musculação dela. Gente, para tudo tem tempo, né? Então, assim, é só a gente pensar, por que que você tem que suplementar? Se pergunta. Por que que você não Eu está fiz comendo que... pergunta a Carla ontem a uma aluna que entrou no nosso desafio agora para a turma 15. E aí ela disse: Mimi, eu estou com uma dúvida, você me ajuda? Eu disse, claro. Ela disse que foi no médico integrativo, antes mesmo de entrar no desafio, fez os exames, deu algumas coisas alteradas, e ele passou aquela lista. Ela disse: eu já gastei um monte com a consulta, com os exames. Agora, minha dúvida é: o que é que você me sugere? Ela disse: compro essa lista. Gente, tinha de tudo naquela lista. Eu digo, o que é que você estava se nutrindo para você chegar nisso? Ah, eu estava na Carbolândia. Agora você não escolheu estar no desafio na carnívora? Experimente fazer isso. Daqui a 30 dias você faz seus exames e volta para o retorno dele. Faça de conta que você comeu tudo que ele passou, os suplementos, e veja o que é que ele vai te dizer e como estarão suas taxas. Porque, gente, é o que a Carla acabou de falar. É uma única pergunta que a gente precisa se fazer. Por que eu estou nesse estado hoje, né? O que é que eu venho comendo? O que é que eu estou fazendo com o meu corpo que ele não consegue se restaurar, não consegue Olha, elaborar, olha aqui sabe? essa daqui, Mimi. Mimi, essa daqui. Mimi, essa daqui é interessante. Wanda, tenho 64 anos, não como farinha, açúcar, faço atividade física e não tomo remédio nenhum. Pressão 12 por 8 e como normal. Acho exagero o que vocês falam e ficam brigando entre si. Amiga, quem é que tá brigando entre si aqui? A gente tá fazendo. A gente tá aqui numa ideia de tentar tirar as pessoas das doenças, mas não tem ninguém brigando entre si, assim, ó, ninguém é obrigado a nada, tá? Só para te deixar claro para você aqui, tá? Ainda bem que você não come farinha, açúcar, ainda bem que você faz atividade física, você faz o que precisa ser feito, né? Mas achar exagero que a gente fala, não sei por que que você tá aqui. É, gente, eu sempre digo assim, né? Não Nós somos sei. livres, aqui é o nosso lar. E quando a gente vê algo que não faz sentido pra gente, não faz sentido você pegar seu tempo sagrado, a senhora pegar seu tempo sagrado para ouvir algo que não está contribuindo com a sua vida. E eu agradeço, né? A senhora tem que agradecer até a Deus por mesmo estar comendo coisas ainda que não faz tanto sentido para a saúde e estar bem. Mas eu vi aí pelo seu relato que você faz muitas coisas positivas. Então, eu acho que isso dá um balanço. Ainda Agora, tenha bem. certeza. Se você modificar esse restinho aí, esses pequenos detalhes, você vai muito mais além. Porque todos nós, né, temos uma nova versão que nos espera, né? Quando a gente vai aprendendo e está na vida, está evoluindo. E se chegou aqui, está ouvindo o que a gente está falando, você também está pronto para uma mudança, né? Agora quem te desafia sou eu. Vem fazer o nosso desafio, compreender mais ainda sobre a saúde, você vai ficar melhor ainda do que já está. Mas aqui a gente não tem essa pretensão, sabe, de querer mudar ninguém. A gente aqui, live, a gente fala para nossa audiência, é um bate-papo com as amigas, com os familiares, que a gente, né, se sente assim aqui nesse lar. Então a gente está conversando com quem já busca sobre isso, né? Que bom que você chegou aqui aleatoriamente e eu digo sempre, quem entra em contato com esse assunto é porque está pronto para ir para um próximo nível. Então veja aí nossas coisas no feed, sinta-se à vontade, tire suas dúvidas, porque com certeza você comendo cereais, açúcar e tal, você tem alguma coisa de desafiador aí querendo melhorar na saúde. Não tem como não ter. Seja uma unhazinha encravada, seja um cabelinho que, sabe, uma unha que quebra de vez em quando, seja o que for. Não tem como, porque eu já vivi nesse mundo, era desse mundo, e eu sei cada desafio que isso me causou, cada tristeza, cada choro, sabe? Só quem vive entrelado mesmo nesse mundo é que sabe, é porque a senhora não está profunda. A senhora está ainda no raso, ainda malha, ainda está buscando algumas coisas aí que isso vai, né, fazendo com que você conviva melhor. Mas os desafios, né, estão por vir. Se come açúcar, se sabe? E tem isso como alimentação diária, com certeza você está construindo algo para o futuro. Isso aí. Isso aí. E aqui é um canal para isso mesmo, né? Às vezes a gente fala, né, até de outros e tal, não, eu principalmente.
e querendo alertar vocês, né? Querendo tirar vocês dessa. Mas a gente está falando aqui para um público que está buscando isso, né? Então, o que a Mimi falou é muito interessante, né? E se você está aqui, é porque você também busca alguma coisa, mesmo que inconscientemente. Anteontem eu estava conversando com uma menina lá do grupo do Peter, ela me chamou ali no privado, e ela entrou ali agora, tal, não sei o quê. E aí ela falou assim: ah, eu tô me tratando com uma médica carnívora. E ela me indicou uns suplementos e tal, porque eu vim da Carbolândia, eu era vegana e tal, não sei o que, aquela coisa, né? E aí eu falei assim: que suplementos ela indicou pra você? E depois eu vou postar a lista de suplementos que era enorme. Curcumina, de não sei o que, aquelas coisas que os médicos. Eu falei assim: amiga, mas essa médica não é carnívora, né? Qual que é essa médica? Ela me falou da minha médica, que eu não vou falar aqui, mas esses médicos que fingem que são, né? Então a gente está sempre falando aqui porque o óbvio precisa ser dito, né? Quem come carne, quem está fazendo uma carnívora estrita, não tem necessidade, é só esperar o corpo se restabelecer, entende? Às vezes, a pessoa quer suplementar alguma coisa porque tá baixíssimo ali os níveis, né, de repente, é o que a pessoa quer, ok. Mas a carne, ela tem tudo que a pessoa precisa. Então, assim, é meio que óbvio, e o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Ontem eu falei que o pessoal fica ali endeusando as coisas ali das famosas e tal. A tal famosa é assim, e tal é assim, ela tem aquela coisa maravilhosa, mas ninguém sabe o que aquela pessoa vive, entende? Por isso que eu falei ontem que eu ia fazer, porque eu já tô juntando aí um compilado de coisas, porque fica se romantizando também algumas coisas. Em vários podcasts, várias famosas falam que tem a famosa tiroidite de Hashimoto. Então, assim, é incrível, incrível. Elas fazem tratamento, mas são maravilhosas, são não sei o quê, né? E o pessoal fica se espelhando naquilo e se comparando com aquilo. Só que aquilo não existe. A perfeição, ela não existe. Cada corpo é um corpo. Cada corpo vai se adequar à sua maneira. A Mimi fala muito sobre isso. O que você passou durante a sua vida toda? Que cirurgias que você fez? Quantas gestações você teve? E várias coisas, né, Mimi? A gente sabe disso. E as pessoas ficam se comparando o tempo inteiro. Ai, eu sou assim, igual essa senhora entrou aqui e falou, eu sou saudável, eu não como farinha, eu não sei o que, eu faço, né, atividade física, acho um exagero que vocês falam, ok. Olha só que maravilha, ela conseguiu aí ter, né, mas, enfim, né, se a gente apertar um pouquinho, a gente vai saber algumas coisinhas, né? E eu, por exemplo, eu tenho 41 anos, eu vivi os últimos 20 anos com dietas totalmente equilibradas, paleo, ceto e tal, e enfim, aquela coisa toda, mas eu não tinha a saúde que eu queria, que eu adquiri com a carnívora, sem suplemento nenhum. Aliás, sal, né? O suplemento é o sal, a gente faz agora os protocolos do Peter, que aí são incrivelmente maravilhosos para a limpeza do corpo mesmo, a desparasitação, que eu pelo menos nunca fiz, nunca nem pensei nisso na minha vida, né? Então é tudo coisa que a gente vai entendendo. E esse canal aqui é isso, né? Eu tenho o meu jeito, a Mimi tem o dela. Vocês sabem que eu sou dessas, explosiva, eu falo mesmo o que eu tenho pra falar. Às vezes alguém tem que me segurar, porque, né? Enfim, mas quem tá aqui é porque gosta, quem tá aqui, porque senão não tem por que tá aqui, né, Mimi? Com Tem várias certeza. coisas aí pra seguir. E a gente vai desejar muita saúde para essa linda, dá uma maratonada aí, né? Sinta o que é que isso tem a ver com você, Que alguma né? coisa vai Ou te se não acrescentar. se não acrescentar, né? É só não clicar, é só não estar aqui, é simples assim, né? Aqui é nosso lar e a gente gosta muito, sabe, de ser respeitada e de respeitar. Aqui é sobre curar com amor, é sobre transformação, é sobre quem quer. Aqui não tem convencimento de nada. É quem já está cansado com muitos desafios e agradeço a Deus que a senhora não tem desafios crônicos, porque se tivesse, com Ela certeza. falou assim: não digo briga, mas falar mal dos médicos integrativos e mandar eu sair é uma resposta infantil. Eu sou, amiga, eu Amor, sou fique à infantil. vontade, eu só faço assim, né? Eu sempre converso com Tira Carla sobre isso. Hoje mesmo eu já conversei com Carla sobre isso, não tem nada a ver nem com a senhora. Que eu falei assim, quando eu abri para dar o bom dia à minha família, eu me deparei com um post, eu digo, gente, né? Aquilo não faz sentido para mim. Aí eu já paro de seguir.
eu sou assim, porque eu valorizo tanto o meu tempo, eu acho isso tão sagrado, sabe? A vida que Deus nos deu, que eu só utilizo onde coisas que me acrescentam. Então eu tenho esse combinado comigo. Ai, tá postando muita coisa que não me agrega, eu já paro de seguir. É como se fosse uma limpeza, sabe? Para eu adequar meu tempo, que eu queria que fosse até maior, para eu fazer mais coisas que faz sentido para mim. Então vamos agora para a segunda fase. O que a carnívora entrega para a gente? Quando a gente começa a viver isso, passa por todos esses obstáculos que a gente viu aqui, né, que são sintomas normais de uma adaptação, e aí ela vai entregar para a gente, ó, saúde bucal, porque se vocês não perceberam, quando a gente come uma carbolândia, os dentes ficam sujos, a gente passa a língua, tá todo cheio de tártaro. É triste, gente. A diferença é gritante. Você pode passar um dia comendo carne e gordura, os dentes estão brilhantes, lisinhos, para você ver que como o açúcar chama, né, bactérias. Carlinha pode, né? É assim, Carlinha, para você também? Total, a gente sente totalmente o dente, né? Quando a gente come carboidrato e tal, a gente sente como se fosse uma areinha, né? Uma coisinha. Cara, com a carnívora, dente limpo. Às vezes a gente sente até que não precisa escovar o dente. Tipo assim, é impressionante, impressionante. Muito E bom. aí, ó, é o corpo enxuto, que eu já falei aqui. Se tem uma coisa que a primeira coisa que faz é assim, ó, é vrá, a pessoa desincha. E aí, quando eu vejo alguém dizendo assim, que tem gente que vem também, gente, com baixo peso, magrinha, diz, eu não quero perder peso. Mimi, Carlinha, eu tô emagrecendo. Isso não é emagrecimento, gente. A gente vai ter uma live semana que vem com uma maravilhosa Clotilde, foi aluna nossa da turma 14. Como ela não quer perder peso, ela quer ganhar. E aí, esse primeiro momento, não é perda de peso, é desinchaço. Você está tirando inflamação, líquidos retidos, sabe? Toxinas. Então, não tenha medo, porque depois, no processo, naturalmente, isso vai começar a se preencher, porque a carnívora tem essa musculação que vem naturalmente. Então, você vai ter um corpinho enxuto, se é algo que a barriga, né, fica linda, porque entra, gente, não fica com inchaço, com gases, com estufamento. É algo que a carnívora faz E lindamente. Então, vem deixa a gente com o corpo que a gente tem que ter, com o peso que a gente tem que ter. Às vezes a pessoa acha que está emagrecendo muito e é uma resposta muito do Peter, né? E ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala assim: a carnívora deixa você com o peso que você tinha na adolescência. Olha que incrível, né? A pessoa às vezes quer perder peso e fala, mas isso existe porque as pessoas têm a mente tão cauterizada que elas acham que quando a gente passa aí dos 40, 45 anos, a gente tem que ganhar peso. E isso é uma coisa que eu falo muito aqui. Eu tenho amigas de infância, escola, que vi na Bahia, né, há um tempo, então, e quase todas em cima do peso. Então, assim, é uma coisa natural que as pessoas pensam, né, Mimi? Quando faz uma certa idade, não tem mais hormônio, eu não consigo mais emagrecer como antes. Ontem eu fiz um stories mostrando a hipertrofia, tipo assim, como assim uma pessoa com mais de 40 anos consegue hipertrofiar, né? É meio loucura, só né? alimentação, né, Carla? Sem suplemento, sem whey, sem creatina, sem nada. Exatamente. É impressionante, impressionante o que a carnívora pode fazer. Em termos assim de tudo. Só que é importante saber que ela não vai te deixar como você quer, ela vai te deixar como você tem que ficar. Então, essa coisa também do pessoal que quer ficar um pouco mais inchadinho, que quer ficar. Isso é o mundo da Carbolândia, é o mundo dos hormônios, principalmente para quem treina e quer ficar assim. Porque a carnívora te deixa enxuto, te deixa, ela vai te dar músculo, a gente vê isso pelo Medeiros, né? Então assim, ela deixa a gente mais natural, né? A gente vê pela Calina, que não é aquela coisa pá, aquela coisa bombadona, né? Que o próprio carboidrato deixa a gente assim. Por quê? Porque quando uma célula trabalha com carboidrato, ela carrega água. Então, naturalmente, por isso que tem aquela coisa, eu sempre falo aqui, né? Aquela falácia que quando a gente faz a dieta carnívora, uma dieta com baixo carboidrato, a gente perde massa muscular. Isso é, assim, um dos piores erros, porque na verdade, a gente desincha, né? A carnívora tira aquele líquido do corpo, tira aquele líquido da célula, transforma o corpo. Então é fantástico, mas ela deixa a gente com o peso que a gente tem que ter. A gente tem que parar de idealizar alguma coisa. Quando a gente idealiza alguma coisa, a gente faz coisas que para a gente chegar naquele objetivo.
né, Mimi? É engraçado, né? Tem que Então, fazer o constante. impossível, né? É como Carla falou, a carnívora vai te dar o corpo que Deus te fez para ter, mas se eu quero ter o corpo de fulana, eu tenho que pagar um preço que já sai do natural. É o treino Exatamente. exagerado, é tomar alguma coisa extra, é colocar algum hormônio, que isso já não faz parte, né, da vida que a gente escolhe levar e que a gente ensina. Então, isso aí, a pessoa tem que buscar um profissional, ir lá injetar suas coisas e já é um outro caminho. Nosso caminho aqui é ancestral, é saúde em primeiro lugar. Todo o resto se harmoniza quando a gente busca saúde. Cuidar da E outra coisa que a gente para você não querer ser o outro, né? Cuidar da mente para você não se comparar, não querer ser o outro, não, né? Querer o resultado que o outro tem. Isso é muito comum, né, Mimi? A gente vê muito nos desafios ou pessoa, ai, tal pessoa conseguiu isso em tanto tempo, ai, tal pessoa, né? Fica toda hora meio, é o desculpa. marketing de hoje e é o marketing que atrai milhares de pessoas. As pessoas querem comprar as coisas, né? Pagar e ter as coisas sem esforço, sem viver a jornada. Então, disso aí mesmo a gente já está cansado. Então, esse lugar aqui, esse lar aqui, meio da Carlinha, é para o mundo dos despertos. Então, outra coisa que vai entregar para você, a supernutrição. A carnívora é o que tem de mais, sabe, simples, fácil, biodisponível. Quando você coloca no corpo, ele absorve aquilo, você não fermenta. Então, isso, gente, por si só é fantástico. É completo, completo nas suas vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais. Não te falta nada quando você ocupa seu estômago com o que interessa, com ouro puro, que é proteína e gordura animal. Então, isso aí para mim, sabe, fez todo sentido. Principalmente quando a pessoa diz assim, eu sou a pessoa que come pouquinho. Aí que você deve ser carnívora. Porque se você se sacia com um pouquinho e bota isso de batata frita, você tá frita. Se bota isso de um pedaço de pão com manteiga, você acabou com tudo. E aí vai entrar mais nada, porque isso não é alimento. Quanto mais a pessoa, eu não sei se dá para mim carnívora, porque eu não tenho um apetite, um tiquinho eu já estou saciada. Minha gente, é aí que você deve ser carnívora e estrita, para o pouquinho que você colocar ouro puro, colocar qualidade. E ela vai entregar Sim. o que? Uma boa nutrição, Carlinha? Muita disposição. É o que Carlinha falou ontem, que malhou, treinou, faxinou, mas ela disse: não, vou fazer meu treino. Fez em outro horário, mas o que importa, ela fez na meta que ela estipulou para ela de ir. E não importa o horário, nem todos os dias são iguais. Então a gente tem uma meta diária sobre nossos hábitos. Nem todo dia vai caber tudo, mas a gente procura fazer nosso melhor para aquele dia, que foi o que a Carla E fez. eu Precisou falo mudar uma coisa. planos, né? Vai receber visita inesperada, mudou os planos, mas encaixou o treino com energia e disposição já no final do dia. Mas eu falo uma coisa interessante que é muito real, assim, e é por isso que eu consegui ter constância na atividade física durante esses anos. Porque quando você muda a mentalidade, assim, você não pode negociar com você mesmo, você não pode falar, ah, eu não vou hoje, não sei o quê. Se eu tô bem, se eu não tô doente, se eu não tô com dor de cabeça, se eu não tô não sei o quê, isso foi uma coisa que eu pensei lá atrás. Eu vou começar a fazer atividade física, vai ser uma coisa pra vida, não é uma coisa que assim, a gente fala assim, ah, estou afim de fazer, tem dia que você não tá, mas eu não negocio comigo. Eu vou e faço o que eu tenho que fazer. E isso vira um hábito, né? Porque quando eu penso assim ontem, eu falei assim, ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas eu tô bem, eu tô não sei o que, eu vou, entendeu? Então, assim, ponto. E aí hoje eu coloquei um stories falando isso, né? Não negocie com você, porque o mundo não vai negociar com você quando você, né, tiver. Então, assim, coisas que você tem que fazer, que transforme num hábito. E aí eu falei há muitos anos atrás, eu vou treinar sempre que eu estiver bem. Tô sempre bem, então eu tô sempre treinando. Então não tem negócio comigo, não tem assim, eu me auto-sabotar, eu não vou hoje, eu não vou. Entende? Assim, vou ficar aqui um pouquinho, não sei o quê. Não, eu vou. Por quê? Porque quando você não tá com muita vontade, quando você chega e começa a fazer, automaticamente você fica com vontade. Parece que os hormônios agem ali, né? E aí você fala, uau, mudou totalmente o pensamento. E é E aquela coisa, viu? Você pode não ter vontade de ir, mas você nunca vai ver ninguém que se arrependeu depois que foi. exato. Volta tão feliz, satisfeita, suada, sabe?
com energia alta, né? Com endorfinas, dopamina, tudo lá em cima. Porque ela não vem só de comer tranqueira, ela vem de um bom treino, de um bom sono, de umas boas risadas com quem a gente ama, sabe? De uma boa conversa com um café preto na mesa com alguém. Então, existem outras formas de se ter essa fonte de prazer que a pessoa só deposita hoje em dia, né, no alimento. E aí, o que é que vai Sim, acontecer com a nutrição, que é fato, uma melhora de pele, gente. A pele se renova, né, a cada 30 dias e ela ama tudo que está recebendo. E aí você vai ter uma pele renovada, uma textura, sabe, linhas de expressão. A nutrição muda, isso também vai mudar. é, Melhora o humor, acorda feliz para viver a vida, porque muita gente acorda com aquele peso, ai gente, mais um dia, ai segunda de novo, isso é coisa de quem está na Carbolândia, gente, porque uma pessoa carnívora não importa, não espera sexta-feira para ser feliz, não, ela faz o que tem que fazer, ela está ali com clareza mental, com disposição todos os dias, então é como se mudasse mesmo a identidade da pessoa, a mentalidade, porque você está tão bem nutrida, tão bem regada, sabe? Com a parte elétrica, tomando sua água com sal, sabe? Tudo conduzido, indo para o lugar certo, que você realmente se sente totalmente diferente. A pessoa se sente hidratando completamente. animada. Hidratando completamente, né? Então, isso é muito importante a gente falar. Hoje se fala muito, puxando um pouquinho para esse assunto, ok, é um assunto que eu nunca me aprofundei muito, né? Mas o fato é que a água com sal, ela hidrata muito, né? Ela entra na célula, consegue ter toda aquela coisa. A gente tem uma aula até sobre a água, ela né, é bem interessante. Hoje fala-se muito sobre os filtros, né, Mimi? Ah, as pessoas querem tudo, querem trocar todas as panelas, querem trocar o filtro, ou é água carbônica, não, água hidrogenada, água. Tônica, Mas uma boa água com sal, gente, uma boa água com sal. Aí você quer limpar um pouquinho mais a água, coloca umas gotinhas de água oxigenada, que você já vai limpar bastante a água. Então são coisas simples que você já pode fazer. E as pessoas elas ficam muito nisso. Se eu não fizer isso, não vai dar certo, porque o outro tem a água hidrogenada ou a água do filtro que tem não sei quantos filtros ali de não sei o que, mas a pessoa nem bebe água direito, né? Nem faz o básico bem feito e ela já quer fazer tudo, né, Mimi? É um outro ponto que a gente vê muito, né? Quando a pessoa entra nisso. Ah, o que que vocês usam? Que panela que vocês usam? Eu vou trocar a vida, vou trocar panela, vou trocar não sei o quê, vou trocar até o marido. A pessoa nem começou a comer carne ainda, a pessoa nem começou a beber uma quantidade legal de água ainda, né? Ainda nem aprendeu o conceito da água com sal. Tem no feed, né, uma publicação maravilhosa de uma médica maravilhosa falando sobre isso, que uma simples água com sal já hidrata bastante, sabe? Então a pessoa nem começou a fazer essas coisas básicas, ela já quer trocar a vida, né, Mimi? Ela já quer. gente, é Eu porque a vou. maioria das pessoas, o maior medo delas são dois, né? Nessa jornada que a gente pode aqui linkar. É o medo da gordura, de comer gordura animal, e o medo do sal. Eu nunca vi a pessoa ter tanto medo a isso e não ter medo das outras coisas que realmente, né, fazem mal. O que sobe a pressão dela é o pão que ela come todo dia no café da manhã, mas ela tem medo de tomar água com sal e largar o pão e trocar por ovos, por bacon. É impressionante. E essa mais energia que eu falo aqui, por exemplo, a Carlinha fez no último desafio uns dias de jejum, e ela disse: Nossa, eu tô com energia lá em cima, tive até um pouco de insônia e tal. Porque é tanta energia, gente, quando a gente entra em cetose, a gente fica, sabe, naquele alerta, porque é como a gente vivia antes, em jejum, esperando uma caça, e a gente estava pronto ali para o que der e vier, né? Hoje a gente já Mas, tem a geladeira cheia, mas eu não fiz pode falar. ali aquelas dicas, Mimi, eu não fiz naquele exercício que Aí ela, você, até que eu você falei para ela, fica, porque você não fez, né, o exercício de colocar a cabeça para baixo, na cama, colocar o óleo de rícino com lavanda nos pés. Eita, Mimi, eu esqueci. Mas aí eu fui fazer outras coisas, curti minha noite diferente, deu tudo certo no final. Mas é uma super energia mesmo, gente, que vem por conta da cetose. A gente fica, sabe, naquele alerta, pronto para a vida. Os carnívoros não precisam dormir 10, 12 horas, 8, como o mundo normal, e acordar cansado. Também a gente fica esperto para isso, né? Eu durmo cedo, às 20 horas, 21 horas. 4 horas eu acordo naturalmente, sem precisar ninguém me despertar. Poucas horas de sono, a pessoa já está bem. O que importa é
como você acorda? Você acorda saudável, feliz, sabe, com energia, ou você acorda pesadona e tem que tomar uma jarra de café para você começar seu dia? Acorda parecendo que tá Esse bêbada, assim, é que meio. O mostra a nossa que que, saúde. que aconteceu com o mundo? Ó, tem uma pergunta interessante aqui que a Paulinha Barros, feríssima, até já respondeu, mas eu vou contextualizar aqui. Pessoa falando que tá há 5 meses na carnívora, come uma fruta uma vez ou outra e tá com a pele muito seca. É assim, não é incomum. Entenda que 5 meses de carnívoro ainda não é nada, ok? A gente precisa de pelo menos, no mínimo, 3 meses para curar o intestino. Então você imagina como isso vai numa cascata, né? Intestino, estômago, por quê? Né? Fígado. Aí tem a questão do fígado com a gordura saturada animal, né? A gordura animal. É, pele, pele. O verdadeiro, eu falo sempre isso, que o verdadeiro skincare é um corpo com colesterol. É um corpo com LDL ali de 230, 250 no mínimo, ok? É um corpo saudável que está fabricando hormônio. Só que isso demanda tempo, amiga. E não é incomum a gente falar que no início da carnívora, a gente ouvir no início da carnívora que a pele está um pouquinho seca. A gente até ouviu na última turma, não foi, Mimi? As duas, três Foi. pessoas, né? Falando que a pele. Porque tudo vai ajustando. Primeiro o corpo tem que ajustar por dentro, a nossa pele é a nossa moldura. Imagina para chegar tudo na pele. Então tem muita gente com queda de cabelo que não está na carnívora, num contexto de queda mesmo por falta de nutriente. Porque quando a gente está na carnívora, numa dieta muito restritiva assim, o cabelo cai porque é o cabelo já morto, com fungo. E aí para nascer forte, para nascer já com vitamina, com tudo, né? E é comum também. Mas o lance da pele comum também, a Paulinha respondeu muito bem como é que tá a sua ingestão de gordura, entende? Uma coisa, principalmente, que o pessoal erra muito, e não é que é errar, é porque não consegue mesmo comer uma quantidade de gordura adequada. No início da carnívora, eu fui conseguir comer uma quantidade de gordura adequada, conseguir mastigar a gordura, porque diferente da carne, a carne não é nem tão importante a gente mastigar tanto, ok? Mas a gordura a gente tem que mastigar, porque a gente tem que sinalizar para o fígado que ele tem que produzir a bile. E o Peter sempre fala isso. Comece a comer pela gordura. Comece a mastigar a gordura, ok? Mastiga bastante a gordura. E é difícil fazer isso, viu? É difícil, porque a gente não faz isso a vida inteira, a gente não gosta da textura. E hoje eu já consigo fazer. Então eu pego aquele pedaço de gordura, misturo um pouquinho e fico ali mastigando para sinalizar para o meu fígado que ele tem que produzir a bile. Para quê? Para digerir as gorduras, ok? Ok. Carne, proteína também precisa ser mastigada, mas essa história de mastigar 20 vezes uma coisa, isso é história da Carbolândia, porque aí tem toda a questão porque Deus é tão maravilhoso que ele precisa salvar a gente de alguma forma, né? Esqueci o nome, amilase, tal, começa pela boca, né? Então a gente tem que mastigar bastante carboidrato para pelo menos ele ser minimamente digerido. Então já vai com ácidozinho e tal. A carne em si, a carne, a proteína mesmo, a carne, mastiga ali, né? O tanto que você quiser. Esses dias aí o Peter até respondeu no grupo, uma senhora falou: ah, mas eu não tô conseguindo mastigar, mas eu não tô conseguindo não sei o quê, como é que eu vou comer carne? Sopa proteica. O Peter não é muito a favor dessas coisas batidas e tal, né? Então ele falou assim: engole a carne. Engole a carne, que ela vai ser digerida pelo seu estômago, entendeu? Engole, não precisa mastigar tanto. E isso faz muito sentido. Só que a gordura, a gente precisa mastigar. Então, como é que você está comendo gordura? Como é que você está inserindo a gordura na sua dieta carnívora? Ela tem que vir primeiro, né? E isso faz muito sentido. Água com sal, a Paulinha respondeu, tá tomando um bom aporte de água com sal, porque ela hidrata mais. Uma outra pessoa perguntou, é uma enzima, né, Magda? Uma outra pessoa perguntou se pode tomar água com sal todo dia. Deve tomar água com sal todo dia, amiga. Ponto. Minerais, altíssima Mais absorção, todos 82 eles. minerais, gente. O principal mineral que tem no sal integral é o magnésio. Você não está tomando só uma água, não é o sal. Ali é uma suplementação. Você está colocando minerais para dentro. A gente não funciona sem minerais. Tanto é que quando a pessoa inicia, um dos sintomas é essa baixa netagia, que a gente vai chegar nesse ponto das soluções, e essa é uma das soluções. Porque a carnívora ela impacta totalmente no seu metabolismo, sua vida não é a mesma. Só quem experimenta, sabe, verdadeiramente, para compreender como os cabelos e unhas ficam mais fortes,
né? Como eles se renovam, sabe? Do efeito antidepressivo. Pessoas que em 4 dias de carnívoro dizem, nossa, eu acordei feliz, coisa que eu não sentia há tempos. Porque a cetose que a carnívora traz começa a interagir automaticamente com o cérebro. Na live, o médico que é psiquiatra, né, que fez a live Tô com a Carla, Juan. ele disse que a resposta é incrível para quem tem problemas de depressão, de pânico, de medo, de ansiedade. Quando entra gordura animal e proteína, o cérebro, uau, Mas começa a trabalhar em foi uma cetose. coisa interessante, Mimi, só para contextualizar um pouquinho, ele contou uma história muito interessante, que ele já estava há um ano tomando um antidepressivo para dormir, tá? Então, assim, ó, olha só, presta atenção que ele testou no próprio corpo. Começou a carnívora, falou, opa, agora eu vou tirar o remédio, vou testar tirar o remédio. E aí ele tirou o remédio e ele se sentiu feliz mesmo assim. Aí ele falou, será que eu tô com bipolaridade? E ele próprio se tratando, cara, foi incrível as coisas que ele falou. Gente, assistam a live com ele, que foi uma das mais Vem esclarecedoras, cá, assim, sabe? depois ele Tá, disse tá. que abriu atenção para tomar um sorvete, veio a depressão Veio a depressão de automaticamente, novo. no mesmo instante, no mesmo dia. Ficou dias ruim e voltou para a carnívora, ficou bem de novo, sem medicamento. Aí ele abriu uma exceção para comer outro prato lá, um queijinho, não sei o que foi que ele fez. E ele disse que de novo caiu a depressão, porque o cérebro não gosta de açúcar. Ele trabalha em cetose, ele trabalha com gordura. E aí vem o equilíbrio emocional, vem os efeitos positivos no cérebro, que está aqui, ó, na lista dos benefícios que você ganha com a carnívora. Por quê? Normaliza a glicemia, gente. A gente não foi feito para açúcar. E aí você volta a perceber sede, fome, saciedade. Você começa a se sentir, porque antes você estava lá no automático. Tá com sede, mas você pensava que era fome, ia comer. Tudo era comer, tudo era repor, repor caloria vazia. E aí com a carnívora você vai desinflamar o corpo, vai melhorar a sua saúde cardiovascular. É algo assim, sabe, inquestionável, só se vivendo para a pessoa saber. Na verdade, os corpos cetônicos, eles são excelentes fontes de energia. Nosso cérebro ama. E na carnívora isso é muito fácil, é só você saber compor um prato, colocar a quantidade ideal de proteína e gordura, que não tem que pesar, não tem que, sabe, contabilizar. É comprar uma carne gorda, gente. Deus já foi, sabe, surpreendentemente, é muito sábio, é tudo feito, sabe, com inteligência divina. Já está junto. Ah, a carne é magra, inclua alguma carne gorda. Eu mesmo tenho um hábito, quando a carne é muito, muito gorda, que eu vejo que não é necessário, eu guardo algumas partes de gordura. Eu tenho um vasinho que está na geladeira, eu vou mostrar, de umas gordurinhas de carneiro, que eu comi um carneiro muito gordo, e aí eu guardei, porque estava demais. Pô, quando for uma carne mais magra, eu pego essa gordurinha e anexo. Sabe? Não tem que pesar, contabilizar, não precisa complicar, porque se tem uma Olha, coisa que a carnívora é olha, simples. olha isso, Mimi Elisângela falando aqui. Meu filho, diagnosticado com esquizofrenia, depois com bipolaridade, tomava 7 remédios, com a carnívora tá normal. E sem remédios, vai prestar concurso para a polícia e babava com remédios. Pena que não posso mandar vídeo. Gente, que Maravilhoso. coisa. Isso é incrível. Nada pode ser melhor que isso. Isso aí é nosso maior presente. Eu e Carla recebemos mensagens diárias, gente, de melhora, sabe? De cura, de remissão. Gente, isso não tem preço. E não há desculpa para não comer carne. Eu, com esses procedimentos, em comer coisinhas moles, eu acho que eu ia comer o quê? Pão, bolacha, porque derrete na boca? Não, eu triturei. Então, tudo é o contexto do que você está vivendo. Ah, minha mãe é uma vozinha, não consegue mais mastigar. Sopa Tritura. proteica, sopinha proteica. Exatamente. Você não precisa viver no ideal. Se você tem, sabe, dias e dias. O que importa é que você ainda se mantenha ali, né? Carne moída, que você, como o Carlos falou, não precisa. Eu comi esses dias carne moída sem poder mastigar e eu engolia. Cara, o maior bem-estar, melhor A digestão gente tem possível, uma, porque meu hábito está perfeito para fazer essa digestão. É como a o Carlos, gente não tem preciso uma, estar morrendo. a gente tem uma história também, além dessa, tem duas histórias legais com isso, de quem usou a sopa proteica. Uma é do Leomar, que ele está fazendo um tratamento dentário, que ele está colocando implantes, tá? Então, assim, diabético tipo 1 durante 30 anos,
subnutrido e tal, então ele perdeu alguns dentes, ele tá fazendo agora, tá podendo fazer implante e ele, assim, gente, tipo assim, fez o implante, ele fez dois na época, agora ele vai fazer, né? Ele vai fazendo aí aos pouquinhos. E o médico já, né? 15 dias antibiótico, 15 dias não sei o que, ele me mandou tudo. Eu falei assim, Léo, sopa proteica, esquece sorvete. É engraçado que o dentista manda a pessoa consumir sorvete, né? Quando faz algum procedimento dentário. Eu lembro que quando eu tirei os sisos, o dentista falou pra mim assim: ai, consome coisa gelada, sorvete e tal, que vai aliviar o desconforto, né? Eu passei dias tomando picolé, sorvete, sei lá, porque, né, porque foi uma cirurgia bem complicada, né? O meu siso estava totalmente para dentro. E aí, nessa agora, ele acho que ele tomou antibiótico, Mimi, 2 ou 3 dias. O Leomar, eu falei, Leomar, eu não tô te mandando fazer isso, tá? Mas. E tomando sopa proteica, bateu fígado, bateu carne moída, bacon e dá-lhe sopa proteica para dentro, ficou bem pra caramba. E uma outra história foi de um pai de uma amiga nossa, pupila dos nossos desafios, chegou para mim, cara, meu pai desfaleceu, já tá com 70 e poucos anos, vegano a vida toda, perdeu todos os dentes, ele não consegue comer, agora eu tenho que recuperar tudo, não sei o quê. Eu falei, amiga, dá sopa proteica para ele. Ela começou a dar um copo por dia de sopa proteica para ele. E aí, uma vez ela mandou para mim, né? Aí eu não sei se ele tinha colocado dentadura, algo assim, mas ele estava na praia, sentado, comendo um pão com carne dentro, assim. E ela, assim, emocionada, sabe? Tipo assim, foi uma, tipo assim, uma coisa que recupera rápido, sabe? É como se fosse um Totalmente. remédio. É incrível, É um incrível. remédio que alimenta um remédio. Então eu fiz, né, tô nesse processo e é incrível. Tanto é que duas coisas que acontecem. Eu fiz uma sopa proteica no dia que eu, né, no dia seguinte que eu fiz o procedimento, eu fiz segunda, aí, né, jejum, porque não conseguia comer, que é outra coisa que recupera na terça. Fiz a sopa proteica, misturei carne moída, carneiro e fígado. Triturei, botei pedaços de gordura mesmo do carneiro que eu queria saciedade, porque na minha mente já é claro, pô, não tem coisa mais curadora do que jejum. Então eu vou fazer uma super nutrição, vou demorar o máximo que eu puder sem comer. E aí eu tomei essa sopa proteica, fiquei em jejum. Cara, recupera tudo, é um alívio tão grande, porque você dá uma pausa para aquilo, né, desinflamar, você está bem nutrido, o corpo está lá em funcionamento, e você não precisa estar fazendo digestão o tempo inteiro. Eu estou dando um tempo para ele colocar todo o foco aqui nesse local que eu quero que trate. Então, tem coisa mais curadora do que estar bem nutrido e entrar em jejum natural e ficar 24 horas, 50 horas, 40, o tempo que for. Então, é muito, muito impressionante o poder de tudo isso. E a gente vai entrar na última fase, porque a gente já tem quase 2 horas de live. E aí, como ameniza, gente, os sintomas que a gente falou no início, com tanta simplicidade. Carla já pontuou aqui, é se nutrir com água e sal. Água pura não nutre. Você vai, coloca para dentro e sai numa urina, sabe? Ela fica de fora. O que importa para a gente é colocar essa hidratação dentro da célula. Para isso precisa dos minerais, para fazer esse caminho. Então é água com sal, tomar sol. Gente, tomar sol é medicamento. Ele muda seu hormônio, ele muda o seu sono, ele muda o seu dia, ele transforma o seu dia, né? Aterrar. Não que você precise fazer todas essas dicas, mas quem tem a possibilidade, utilize desses medicamentos, sabe? Isso realmente é o que vai trazer para você, sabe? Toda a energia que você precisa, porque somos seres elétricos. Entenda isso. Quando você compreender isso, testar, você vai ver o que a gente está falando. Outro item é desparasitar. Ameniza muito esses sintomas, porque quanto menos tiver aí, sabe, vermes gritando pedindo doce, porque você vai acelerar o quê? Na carnívora você desparasita naturalmente, mas você passa por um processo mais lento. Uma coisa é eu chegar na lua, como foi segunda-feira, lua nova, tomar uma IVM, por exemplo, e desparasitar um tanto, e seguir, começando na carnívora. Outra coisa é só começar a carnívora. Você vai ter muitas vontades a mais, porque não são suas, são Mimi, deles. tem uma pergunta aqui interessante que eu quero que você responda. Toda água que formos tomar é bom que seja com sal? Então, é uma pergunta muito recorrente também, né? Tipo, as pessoas ouvem tanto falar, né? Ai, tome água com sal hidrata, não sei o quê.
Eu acho que metade, metade, enfim, né? Olha, eu faço o seguinte, eu vou falar sobre a minha experiência, cada pessoa é única. Tem gente que tem muita dificuldade, a gente já tem mais de 1.500 pessoas passaram por nós, então a gente já viu de tudo. Tem gente que não suporta essa água com sal e isso deve ser respeitado. O que é que eu sugiro? Que use o sal de churrasco grosso, coloca na boca como cápsula e bebe sua água natural. Aí você vai engolir como um comprimido e continua tomando sua água, né? Tem gente que já acostumou, tem gente que bota até sal no café, eu tenho alunos que botam sal no café e manteiga e toma e acha o máximo. Então, cada Não, pessoa é mas o única, então que ela está precisa perguntando, Mimi, é se toda a água que a gente tomar deve ser com ter sal. toda a água. Mas o que é que eu digo a você? Você vai ouvir o seu corpo. Qual é a função disso aqui? Você não tem enxaqueca, não tem baixa energia, está bem nutrida. Não se deve acordar e deixar de fazer isso, gente. A primeira coisa quando a gente abre o olho, depois da gratidão e de se higienizar, é hidratação. Essa primeira água, eu acho assim que indispensável ter sal. E aí, você que vai sentir seu corpo. Eu tomei essa água quando acordei 6 horas da manhã e tô bem. Deu 7, deu 8, eu comecei a abrir a boca um pouquinho, tô, sabe, me sentindo mais lenta. O corpo tá dizendo que você precisa de outra dose de água com sal. E aí você vai E seguindo, você vai sentindo isso, sabe? vou falar Eu um já acostumo tanto que eu boto na água e às vezes eu boto sal mesmo. No meu saleiro tem uma colherzinha já enfiada lá, que eu pego de vez em quando, antes da live mesmo, tô em jejum, eu peguei uma colher daquela, boto na boca e tomei, vou, sabe? Como se fosse assim, um café da manhã. E isso vou é falar um muito pouco, pontual. Tem gente que tem muita energia e não precisa de tanto, vou sabe? falar um Então, pouco da cada minha, pessoa vai ó, descobrir a sua quantidade. vou Agora, falar um eu pouco, já cheguei a tomar sal o dia inteiro, de tarde até a noite, porque eu sempre digo, os dias não são iguais. Vai ter dias que vai precisar de mais, vai ter dias que vai precisar de menos. Então, isso é um sentir, mas a primeira tem que ter. Vou falar um pouco da minha experiência rapidinho. Eu tomo até aí, a água que eu tomo até umas 3 da tarde, até umas 2 da tarde, ou no período todo da manhã, antes do almoço, é sempre com sal, tá? Então já tomo 500 ml de água na hora que eu acordo, 500, 600 ml, às vezes 1 litro. Tomo 2 copão desse às vezes e sempre com sal. Então toda hora que eu vou encher meu copo ali, eu coloco uma pitadinha de sal. E aí depois disso, mais pra noite 3, 4, 5 horas, quando eu, né, que aí eu tomo geralmente água com gás também, aí faço uma água com gás, limão, eu tomo sem sal. Então, assim, você vai variando, né? Vai, como a Mimi falou, né? Experiências pessoais aí, né? Às vezes você tá com uma baixa energia, precisa de uma energia a mais, vou ter um evento à noite, toma um copão de água com sal, o sal ele dá uma energia, então é por isso que às vezes tomar à noite, para algumas pessoas, acorda um pouquinho, né, Mimi? Dá uma, tipo, Porque vai, tudo é não o sentir, gente. Se você teve uma noite anterior, não dormiu bem, você vai precisar de uma energia extra no dia seguinte. Você está cansado, você, né? Não desinflamou, você não se recuperou, não se refez. Então, isso é uma mudança diária, né? Você teve dias que você dormiu muito cedo, você acordou com uma super energia, tomou a primeira e passou o dia super bem. Você não precisa estar repondo, sabe? Eu acho que é algo que é assim fantástico que a carnívora traz é esse autoconhecimento. Você começa a se perceber, fica tão claro, sabe, os sinais. E aí você vai sentindo, de acordo com, eu tô meio enjoadinha aqui na testa, já sabe que é uma possível enxaqueca, é baixa de eletrólitos, falta minerais, você tem que ir lá tomar água com sal, entendeu? Aí vai tomar um pouco mais nesse dia. Então vá percebendo aí que vai dar super certo, né? Retirar os ovos também é outra estratégia que ameniza muitos sintomas e a gente sempre é pontual, sabe? Não é para todos, é para alguns, depende de, sabe, de todo o contexto. Mas você fazer uma carnívora estrita, né, com ruminantes, que são ruminantes, boi, carneiro, sabe? Gente, é outra potência. Você vai sentir um conforto mais rápido, bem maior. O processo fica melhor do que a pessoa fazer uma carnívora comendo peixinho, franguinho, que são carnes que saciam menos, tem mais proteína e menos gordura. Então, a carne sendo gorda e de ruminantes também potencializa e ameniza todos esses sintomas iniciais. Como também tomar
shots do nosso Mestre Pi, para mim, melhorou tudo, melhora muito, porque tomar o bicarbonato 20 minutos antes das refeições, ele, sabe, traz um conforto, ele traz é como se fosse uma mão que se entrelaça, uma coisa que vai ajudando a outra. Tanto limpa o ambiente, organiza, né? O peróxido faz isso, que é água oxigenada, o bicarbonato também. Gente, é tão curador, sabe? A gente bagunçou Ó, tanto o corpo, Magda, aqui, os ovos para mim nunca mais. Ela fez fica alguns testes. traumatizada, sabe? Então, se puder fazer isso, você vai desinflamar muito mais rápido, fica mais leve. Quando a gente não tem esses conhecimentos, sabe? Isso dificulta mesmo, porque quando a gente titubeia, né? Que pega uma pedrinha dessa no caminho. Ai, uma diarreazinha. Ai, eu tô hoje sem forças. A pessoa diz o quê? O que é que o parentezinho vai dizer? Tá Agora que vendo? você Tá agora que fraca. você agora que você Tirou comentou o isso pão, daí, a bolacha ficou fraca. Mimi já vem para a pior polêmica que existe. Aí já vem a pergunta: ovo faz mal? Não, amiga, veja todo o contexto, a gente explica isso de certinho no nosso desafio. Ovo não é para todo mundo, tá? Ó, Então você gente, tem que no feed entender um da pouquinho. Carla, ó, no feed da Carla tem um post lindo com ovão Vou assim, ó, postar só depois. falando sobre isso. Não vai Vou procurar no postar. feed da Carla. É. A gente não vai falar sobre isso aqui, tá? Só foi Porque a Carla já um tá ficando a adendo. rainha do ovo. Quero não esse título para minha amiga. Não, Deixa a minha irmã cacto. falou para mim esses dias. Já falam que você é má, e você é má mesmo, porque você tira o ovo das pessoas. Gente, olha, para finalizar, é só gratidão. Primeiro a Deus, a vocês, a essa parceira linda, viu, gente? Porque eu aqui com meus dentinhos, com meus desafios, ela, amiga, vai descansar. Eu, amiga, não tô podendo falar, eu faço a live. Carla, gratidão, sabe, por toda essa parceria de sempre. Né? Às vezes a pessoa, cadê a Mimi? Que o mundo é tão carbolândia que não pensa, que já imagina um monte de bobagem. Não, gente. É só quando a gente falta, ou a Carlinha ou a minha, por necessidade mesmo, e aqui a gente cuida muito bem uma da outra. Eu quero agradecer a vocês, a Carla, e dizer que é um passo de cada vez. A vida não vai transformar nem por força, nem por violência, só por amor. Então, faz o seu melhor hoje, vença um dia de cada vez. Hoje eu faço isso, foi o que eu dei conta, tá tudo bem. Ah, vou viajar, não dou conta de viver com a família sem abrir exceção. Abra sua exceção. Volta aqui para se nutrir nessa família. Volte a comer carne, porque isso não é temporário. Essa é a vida, que a vida sabe que você vai levar. Então, quando você aprende isso, você não tem ansiedade de resultado, você não tem ansiedade porque, ai, abre ou não abre a sessão, ai, esqueci de tomar o shot. Não tem problema, toma na próxima refeição, porque o mundo não vai parar hoje. Você já bagunçou tanto a vida inteira. Então, essa consciência de tranquilidade, eu acho que traz mais saúde para você. Você ser leve e acolhedora consigo mesmo e tranquila no que está fazendo, sabendo que isso é um benefício para você do que essa neura de cumprir obrigações e mandados dos outros. Então, o que mais importa é você aprender tudo e usar ao seu favor, sabe? O desafio Turma 15 está aí, de portas abertas, muita gente chegando, teve gente que se inscreveu, amou tanto o esquenta, tudo que viu, do acolhimento, do olhar para si mesmo, que a gente já começa trazendo isso, porque não é só sobre comer carne, é sobre você também parar e prestar atenção como é que você está hoje, para saber o que é que você quer para sua vida, para saber até onde você vai. Só que lá a pessoa amou tanto o esquenta que disse, gente, eu tenho pessoas que eu amo que precisa estar aqui e ouvir o que eu estou ouvindo. E aí ela fez uma pergunta, é uma pessoa de mais de 60 anos, e o que é que eu faço? Vocês vão poder dar direcionamento, vai poder cuidar dela? E aí eu reforço aqui, nosso maior diferencial, meio da Carlinha, é realmente esse acolhimento, esse estar junto, fazer as coisas juntos, carregar no colo, gente, literalmente. Lá ninguém fica sem resposta, lá ninguém fica sozinho, lá todo mundo caminha juntos mesmo, por 21 dias, da hora que acorda, que a gente vai lá dar um bom dia. Nosso comprometimento é de 8 às 18, mas geralmente eu chego lá às 7, chego às 6h30,
e aí é para fechar 18 e Carla tá lá 8, 9 horas da noite, porque não é sobre obrigação. Sabe quando você faz algo que ama? Sabe quando você faz algo porque você cansou de viver uma vida enganada, contrária? Então é nosso maior prazer é quando alguém coloca lá, gente, acordei, aconteceu isso, parasitei naturalmente, minha pressão não preciso mais do medicamento, meu médico retirou. Gente, minha mãe que estava cansada voltou a andar. Até os animais do povo que faz desafio tem solução, gente. A Nilza foi uma aluna nossa que fez o desafio, a cachorrinha dela velhinha nem andava mais, pelo caindo, não comia. Ela começou a botar os shots na água da cachorra, começou a botar sol, desparasitou, só dá proteína à cachorra, a cachorra corre com ela, se for no feed dela, a Nilza personal, a cachorra corre com ela aos domingos no parque, pula na cama, que ela nem subia mais na cama. Assim a gente fica também, por estar desnutrida. Então, para a gente, é o nosso maior prêmio. É ver resultado, é restaurar a saúde das pessoas e nos lembrar, porque quando a gente cuida dos outros, a gente está se cuidando, lembrando, nossa, é esse caminho, esse é o melhor lugar, né? E gratidão a vocês por acreditarem, por confiarem. Nossa sala sempre é cheia, graças a Deus. Não pelo número de pessoas, sabe? É graças a Deus por saber que se a gente consegue ter um aluno na nossa sala, significa no mínimo 10, 15 pessoas restauradas na vida, porque ela vai falar sobre isso. As pessoas vão encontrar com ela, vão ver uma super energia, vai dizer, ué, o que, é que você está fazendo? Como você está bem? Como sua barriga murchou? Como sua pele melhorou? Como seu cabelo cresceu? E ela vai querer saber. E a pessoa vai estar divulgando, sabe, a verdade sobre nutrição. Essa é a nossa maior vitória. Gratidão. Deixa a palavra com a Carlota aí. Carlinha, beijo, beijo, família, meninas e meninos que estiveram aqui, sabe? Sempre é um prazer compartilhar com vocês as coisas que transformam a vida da gente. Não é nada assim, é tudo com muito amor mesmo, né? Eu costumo falar. E, gente, busquem conhecimento, e é isso que a gente faz questão de trazer no desafio para vocês: conhecimento. Às vezes a pessoa não assiste todo o conteúdo que está lá, não ouve, e aí faz uma pergunta, eu falo, está lá, amiga, ai, mas eu não ouvi tudo, não sei o que. A gente faz questão de colocar todas as respostas lá que vocês precisam para a vida, para entender todo o processo, para entender o quão seguro que é a estratégia carnívora. Então, conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, você sabe que você está fazendo certo. Ninguém pode falar o contrário para você. Quando você não tem conhecimento, quando alguém vem falar, você já fica titubeando, né? Você já fala assim, ah, tal, mas conhecimento, gente, é isso que a gente traz para vocês e a gente quer que vocês tenham. Então, pesquisem, façam o que tem que ser feito. Muito obrigado a todos aí. Cara, audiência maravilhosa, pessoas aí falando coisas maravilhosas. Síndrome Carlinha, do colo irritável, bariátrica e carnívora seria uma opção? Amiga, a carnívora é a opção, ok? É a opção. Pensa nisso, tá? é o Então, nome, é o Jober. oi? Jovem, É o a Jober. carnívora, e eu diria ainda que a carnívora é uma das únicas opções, tá? Principalmente para a questão do intestino, tá? Então assista as nossas lives, tem uma live maravilhosa com a Jo, que é impactante demais, porque ela teve um desafio assim que é dos mais desa- intestinais, e assim, é incrível, até coloquei uns áudios dela recentemente, tá? Então, assim, entra no desafio que você vai aprender tudo, e o desafio é isso, ele não é só sobre comer carne, é toda a questão psicológica, apoio, e aí a gente faz muita questão disso, e a gente está sempre ali, a gente está lado a lado com os nossos pupilos, então isso também é um dos nossos diferenciais. Como é que consegue fazer isso? Só com vontade, com amor, com paciência, porque não é fácil, tá, gente? A gente vive isso e eu e a Mimi, a gente conversa muito e pra gente fazer isso a gente tem que estar bem, porque senão a gente não conseguiria. Então é muito legal porque a gente aplica tudo em nós também, então não é uma coisa que a gente está falando assim aleatoriamente. Não funciona porque a gente aplica em nós. Porque a gente viveu a velha vida, porque a gente tinha N problemas e a gente sabe como é que funciona. Se você fizer, dá certo. Então, a turma 15 do Desafio Sem Mimimi começa 16/9. Inscrições abertas, tem o link da nossa bio ali, tem o meu contato, tem o direct. Então, ó, pode mandar direct, entre na turma 15, que vai ser maravilhosa. Já está, né? A sala já tá bem legal também. Então, é isso aí, gente. É isso aí. Muito, muito, muito obrigada a todos aí
pela paciência aí com a gente, audiência. A Mimi agora ultrapassou um pouquinho aqui, 2 horas de live, né, Mimi? Né, Mimi? Cadê a Lulu para Eu encerrar acho a que nossa eu fui live? picada, viu? Eu fui picada por... Cadê a Lulu? E, gente, Chama beijo, Lulu, beijo, chama Lulu. beijo, beijo em todos, tá? E a gente ama muito estar aqui e passar essas informações para vocês, tá bom? Beijo. Beijo, Jober Alves. Te espero lá e eu te garanto, se você fizer o que vai ouvir e você colocar em prática, é a última coisa que você faz sobre esses dois desafios aqui da sua saúde. Te garanto. Beijo, gratidão.